Capítulo 7. Perdido e encontrado. Jack piscava para o novo assistente de Cutler Beck, depois olhou ao redor para a rapariga má, verificando visualmente seu status. O navio estava seguramente amarrado, mas havia coisas que ele precisava fazer, como arranjar para que sua carga fosse descarregada e informar a tripulação sobre a licença em terra. Mas isso soava urgente. Eu vou imediatamente, disse ele. Só me deixe falar com meu imediato para informá-lo sobre isso. O rosto de Mercer nunca mudou. Ele assentiu, relutantemente. Jack voltou em momentos, e os dois homens partiram a pé, descendo a prancha, ao longo dos cais, depois pela lama cheia de sulcos das ruas, subindo a colina em direção à seção melhor da cidade. Escovando inutilmente uma mancha em seu casaco, Jack pigarreou. Espero que o Sr. Beckett entenda que eu não tive a chance de me refrescar. Isso foi providenciado, disse Mercer, categoricamente. A única coisa distinta sobre sua voz era seu sotaque escocês. Caso contrário, sua voz era sem tom, sem qualquer emoção. Jack olhou para Mercer pelo canto do olho. Ele tinha certeza de que o homem carregava um par de pistolas debaixo do casaco. A roupa em si era cortada para escondê-las, mas Jack sabia onde olhar. Ele mesmo carregara pistolas penduradas debaixo dos braços, algumas vezes. Quem é esse homem que nem mesmo faz uma caminhada de 1 milha em plena luz do dia em uma rua pública sem sair armado? Que tipo de problema ele pode estar esperando? E por que o Sr. Beckett precisa de um homem como esse para lidar com as coisas para ele? Mercer caminhava rapidamente, forçando Jack a alongar o passo. Mesmo que Mercer fosse mais baixo que Jack, o andar de Jack era necessariamente instável, já que haviam se passado muitas semanas desde que ele estivera em terra firme. Quando eles subiram a colina até a casa de Beckett, Jack ficou surpreso com o destino. Ele esperava ser levado ao escritório da EITC. Suas pernas de terra estavam funcionando novamente. Mercer o levou para dentro da casa lindamente decorada, parando no vestíbulo. Senhora Godfrey, chamou ele. Uma mulher rechonchuda de meia-idade apareceu, usando um fichu branco cruzado sobre o peito e o gorro correspondente usado pelas senhoras casadas na Inglaterra. Sim, Sr. Mercer. Ela olhou para Jack. É esse o jovem que estamos esperando para almoçar com o Sr. Beckett e sua senhoria? Sim, Sra. Godfrey, respondeu Mercer. Por favor, cuide dele. A governanta deu a Jack um olhar avaliador, do seu velho tricórnio desbotado pelo sol até seus sapatos de fivela surrados. Ela então fez um pequeno TCH com a língua contra os dentes, mas não, bem, balançou a cabeça. Muito bem, por favor, venha comigo, Sr. Espero, é isso. Jack tirou seu tricórnio surrado, curvou-se ligeiramente e sorriu. Capitão Jack Sparrow, madame. Ao absorver seu sorriso, as bochechas rechonchudas da Sra. Godfrey ficaram ainda mais vermelhas. Sorrindo de volta, ela realmente fez uma pequena reverência. Lá, e não é você o tal, disse ela, para ninguém em particular. Venha comigo, por favor, Capitão Sparrow. Jack a seguiu pelo corredor, através dos aposentos familiares, até a parte de trás da casa que parecia fazer parte da área de lavanderia. Uma porção dela havia sido limpa de lençóis e roupas, e lá estava uma banheira de ferro fundido cheia de água, uma grande jarra que também estava cheia, um pedaço de sabão e várias toalhas grandes. Um pente e uma escova esperavam na mesa de lavar. Pendurado em uma arara de roupas estava um casaco azul brilhante, um colete amarelo canário, uma camisa de linho marfim e um par de calças cor de cervo. Meias brancas cremosas estavam drapejadas ao lado das calças. Todas as roupas pareciam ser novas. Nós não fizemos os sapatos, disse a Sra. Godfrey, com pesar, olhando para os sapatos surrados de Jack. Mas você pode escová-los um pouco, talvez. Jack parou na porta. O que é tudo isso? Perguntou ele, surpreso. Roupas novas? Para mim. Você vai conhecer sua senhoria, o Visconde Penvalor, disse a Sra. Godfrey, movimentando-se ao redor. Acho que temos um chapéu que vai servir, um dos antigos dos lacaios, talvez. Vou ver sobre isso, enquanto você toma seu banho. Apresse-se, é quase hora de servir o almoço. Jack ficou hipnotizado pela água na banheira de ferro. Estendendo a mão, ele a tocou, achando-a morna. Para que serve isso? Perguntou ele. Lá, rapaz. A Sra. Godfrey riu. É para você. Muito particular, o Sr. Beckett é, sobre sua higiene. Aquela é a própria banheira dele. Ele nos ordenou que a arrastássemos para baixo e a enchêssemos para você, capitão. Jack franziu a testa, confuso. O que o Sr. Beckett quer que eu faça com ela? Ela riu mais alto. Eu sei, ideia extravagante, não é? Mas está se tornando moda entre alguns da nobreza, eles dizem. Pelo menos uma vez por mês, eles tiram todas as roupas e se sentam nessas banheiras e se lavam. Não é de admirar que o império deles tenha caído, murmurou Jack. Virando-se de volta para a Sra. Godfrey, ele se endireitou e fixou nela um olhar reprovador. Madame, eu estou limpo. Vendo suas mãos, ele as escondeu atrás de si e emendou, bem, na maior parte. Silenciosamente, a boa esposa balançou a cabeça, franzindo os lábios. Vou informar que fui dar um bom e longo mergulho em uma linda praia, não faz mais de 3 meses, disse Jack, indignado. A Sra. Godfrey deu um passo à frente, mordendo o lábio. Ela engoliu em seco.
O Sr. Beckett me disse que se você dissesse não, eu deveria contar a ele e ele instruiria o Sr. Mercer para garantir que você fizesse isso, sussurrou ela. Jack avançou e olhou para baixo para a nervosa pequena governanta. Sua voz, quando finalmente falou, era muito baixa e fria. Foi mesmo? Isso é interessante. O pensamento de ter Mercer e algum lacaio arrancando suas roupas e jogando naquela banheira não era apenas pouco atraente, era aterrorizante. Por um momento, Jack foi tentado a dizer ao inferno com toda a maldita coisa e voltar para seu navio. Ainda assim, ele trabalhava para Beckett, e Beckett o tornará capitão, e havia rapariga má. Ele hesitou. A senhora Godfrey assentiu com medo. Oh, por favor, capitão Sparrow. O Sr. Beckett me ordenou que garantisse que você tomasse banho. Ele ficará poderoso e irritado comigo se você não o fizer. Ele é sempre tão particular sobre as coisas quando Lord Penvallo vem visitar. Os olhos da boa esposa estavam suspeitosamente brilhantes, e seu apelo era obviamente sincero. Olhando para a água clara, Jack deu de ombros. Quão ruim pode ser? Oh, muito bem, resmungou ele. Mas tenho certeza de que é insalubre. Provavelmente pegarei minha morte. Obrigada, capitão Sparrow. A senhora Godfrey hesitou na porta enquanto Jack colocava seu tricórnio em uma fileira de ganchos, depois saía de seus sapatos. Ele tirou o casaco, depois olhou de volta para ela, imaginando por que ela ainda estava lá. Ela baixou os olhos modestamente enquanto corava. Capitão Sparrow, você gostaria que eu esfregasse suas costas? Jack revirou os olhos. Madame, disse ele, pacientemente, pensei que o tempo fosse essencial. Sim, você está certo, é claro, ela se moveu para trás. E feche aquela porta, se fizer o favor, ordenou Jack, tirando o colete. A porta se fechou, mas ele não ouviu o clique. Jack começou a desabotoar a camisa. Por completo, senhora Godfrey, disse ele. A porta clicou ao se fechar. O banho não foi nem de longe tão ruim quanto ele pensara que poderia ser. Ele nunca se lavara com nada além de um pedaço de sabão de lavanderia, mas esse sabão cheirava a ervas e flores. Jack até lavou o cabelo, mergulhando a cabeça para enxaguar. Quando saiu, ficou surpreso ao ver o quão escura a água havia ficado. Talvez eu deva tentar nadar com mais frequência, pensou ele, secando-se com a toalha. Depois de se barbear e amarrar o cabelo para trás, ele voltou sua atenção para as novas roupas. Elas serviram perfeitamente. Jack limpou a poeira de seus sapatos com uma das toalhas, poliu as fivelas por um momento, depois os calçou. Ele abriu a porta para outra sala para encontrar Mercer e a senhora Godfrey esperando. Ela lhe entregou um tricórnio preto simples. Aqui, capitão Sparrow. Você parece muito distinto. Obrigado, disse Jack. As novas roupas estavam rígidas contra sua pele, mas ele tinha que admitir que se sentiam bem. Ele desejava ter um espelho. Sobre minhas roupas antigas. Nós cuidaremos de queimá-las para você, disse Mercer. Vem agora. Jack parou. Acho que não, companheiro. Estou bastante apegado às minhas roupas. Gastei boas moedas nelas, dinheiro que ganhei com o suor do meu rosto. Quero que sejam devolvidas ao meu navio, ou colocadas em um pacote para que eu possa carregá-las de volta eu mesmo. O olhar de Mercer expressava claramente sua irritação, mas Jack permaneceu firme. Muito bem, disse Mercer, e mesmo através dos tons monótonos do homem, Jack pôde perceber que essa pequena concessão lhe custará. Esse era um homem a quem as pessoas não diziam não com impunidade. A senhora Godfrey cuidará para que suas roupas estejam esperando por você. Jack olhou para a governanta e ela sentiu de forma tranquilizadora para ele. Ele se dirigiu a Mercer. Vamos, então. O almoço, descobriu-se, seria servido no andar de cima, na biblioteca de Beckett. Jack ficou com Mercer do lado de fora da porta enquanto o assistente batia nela. Sr. Beckett, o capitão Sparrow está aqui. Por favor, mande-o entrar, respondeu uma voz familiar. Jack entrou na biblioteca e pensou que nunca vira tantos livros em um só lugar antes. Ele teria adorado olhar ao redor, mas em vez disso foi direto para a longa mesa no centro da sala, onde Cutler Beckett estava sentado com um homem de barriga pesada que cheirava fortemente a perfume caro. Sem dúvida, esse era o Lord Penvallo que havia sido mencionado. O homem mais velho usava uma elaborada peruca empoada e um elegante casaco bordado em marcado contraste com o traje comercial discreto de Cutler Beckett. As roupas de sua senhoria, Jack percebeu, provavelmente custavam mais do que um capitão da EITC ganhava em meio ano. Boa tarde, Sr. Beckett, disse Jack, imaginando se deveria se curvar ou oferecer um aperto de mãos. Decidindo jogar pelo seguro, ele fez uma reverência respeitosa. Ah, capitão Sparrow. Cutler Beckett disse, em seu sotaque de classe alta. Que bom que você pôde se juntar a nós para o almoço. Permita-me apresentar meu hóspede. Este é o Visconde, Lord Reginald Marmaduke Bracegir do Penvallo, o diretor de assuntos africanos da EITC. Jack desejou que alguém o tivesse avisado antes sobre esse nome. Ele manteve suas feições agradáveis, mas foi por pouco por um momento. Prometendo a si mesmo uma boa risada no momento em que estivesse sozinho, ele se curvou, um pouco mais profundamente do que havia feito para Beckett, para Penvallo. É um prazer conhecê-lo, Lord Penvallo. Lord Penvallo sorriu afavelmente.
Obrigado, Capitão Sparrow, e devo dizer que o prazer é todo meu. É uma honra conhecer o capitão que quase quebrou o recorde de navegação pelo Triângulo, e na viagem inaugural do navio como um navio da EITC, também. Muito bem, Capitão Sparrow. Jack se viu gostando bastante de Lord Penvalov. Depois que Jack se sentou, e enquanto trocavam conversa fiada sobre a rapariga má, conversando sobre sua capacidade de carga e sua velocidade máxima registrada, a senhora Goldfried lhe bateu na porta, depois entrou, seguida por uma fileira de criadas e lacaios, todos carregando bandejas, tigelas e garrafas. Jack, que não comia desde o amanhecer, ouviu seu estômago roncar e esperou devotamente que ninguém mais tivesse ouvido. Ele olhou para o excesso de taças de vinho delicadas, porcelana de ossos e talheres polidos com consternação. Depois, olhando de lado para Cutler Beckett, resolveu seguir a liderança de seu anfitrião na navegação dessas desconhecidas complexidades de etiqueta à mesa. Não seria bom cometer algum erro grosseiro e envergonhar o Sr. Beckett. A refeição começou com um delicioso consomé e uma taça de porto. Jack copiou o uso da colher de sopa de Beckett, apreciando o sabor, mas o tempo todo se perguntando por que um caldo tão saboroso havia sido permitido esfriar e faltava qualquer carne, vegetais, feijões ou arroz reais. Jack notou que o Sr. Beckett não batia a colher contra a porcelana e não fazia nem mesmo um traço de slurping, então ele seguiu cuidadosamente sua liderança. Os nobres não se divertem muito quando comem, não é? Talvez seja por isso que o Sr. Beckett quase nunca sorri. O próximo prato foi um delicioso peixe branco com um molho cremoso, acompanhado por um delicado chablis. Jack comera peixe toda a sua vida, mas nunca nenhum preparado e servido de forma tão elegante. Agora que ele tinha que mastigar de verdade, teve o cuidado de imitar Cutler Beckett e manter os lábios juntos. Jack bebeu cada vinho com cuidado, recusando educadamente as recargas. Ele queria manter a cabeça clara para não cometer algum erro. Ele ficou aliviado ao descobrir que o prato principal era filé de carne bovina, com batatas. O capitão relaxou um pouco, ele certamente comera carne e batatas antes. Mas ele nunca tivera carne tão macia. Ele mastigou apreciativamente, mas com cuidado. Novamente havia um vinho diferente, desta vez um rico Beaujolais. Quando os criados retiraram seu prato desta vez, Jack calculou que eles haviam terminado. Ele estava prestes a se afastar da mesa, quando de repente havia um prato de vegetais crus, cebolas e fatias de cenoura descansando diante dele. Após uma olhada no lugar de Cutler Beckett para uma verificação de talheres, ele pegou o garfo apropriado. Agora ele estava reduzido a apenas 2, e logo estava mastigando com vontade. Como era estranho comer vegetais que não haviam sido cozidos. Mas ele tinha que admitir, eles tinham um gosto melhor do que ele teria imaginado, devido principalmente à porção de molho que o lacaio havia adicionado a eles depois de colocar o prato de Jack diante dele. O último prato servido foi algum tipo de pudim, misturado com bolo, tudo coberto com creme espesso e um licor doce. Jack nunca comera nada tão doce e rico em sua vida. Ele terminou, depois colocou o garfo para baixo, desejando ousar lamber o prato, mas mesmo os piratas raramente faziam isso, pelo menos em público. O xerez doce que o acompanhará não era do seu gosto, então ele não terminou sua taça outra primeira. Usando o guardanapo de damasco pela última vez, Jack limpou a boca, assim como Beckett e Penvalov fizeram. Ele se viu pensando que talvez investisse em alguns desses. Eles funcionavam melhor do que a manga de alguém e seriam muito mais fáceis de manter limpos. A conversa durante a refeição havia sido conduzida principalmente entre Beckett e Penvalov, com Jack tendo que responder brevemente a uma ou duas perguntas sobre sua viagem recente. Enquanto o último dos criados saía com os pratos sujos, Beckett se virou para ele, dizendo calorosamente: Jack, foi realmente uma coincidência afortunada que você chegasse hoje e pudesse se juntar a nós. Confio que você apreciou nosso modesto repasto. Jack assentiu. Oh, sim, Sr. Beckett. Obrigado pelo convite. Bem, Jack, Lord Penvalov tem uma entrega importante a ser feita para a plantação que ele comprou recentemente em New Avalon. Eu disse a ele que você era o cara certo para transportá-la até lá para ele. Jack assentiu. Certamente, Sr. Beckett. Farei o meu melhor para entregá-la em bom tempo. Um pensamento repentino o atingiu. Ele não está falando de escravos, está? Eu não transporto escravos. Penvalov, também, estava sorrindo e assentindo. Estou construindo uma nova casa de plantação, Capitão Sparrow. Tive tudo enviado para mim aqui em Calabar, para que eu pudesse inspecionar tudo pessoalmente antes de enviá-lo para o seu destino. Eu estava preocupado que o vidro da janela importado pudesse ter quebrado, mas foi embalado extremamente bem, exatamente como eu instruí. Jack relaxou e sorriu. Materiais de construção? Ficarei feliz em partir imediatamente assim que estiverem carregados, e tivermos reabastecido. É quase hora da estação chuvosa aqui na África, e ficarei contente em partir antes que isso comece. Penvalov assentiu novamente. Capitão Sparrow. Ele esfregou as mãos com anéis, obviamente em um excelente humor. Essa carga precisará de sua supervisão pessoal, capitão. Alguns dos objetos que adquiri são peças únicas de arte, e todos eles seriam difíceis de substituir. Por exemplo, haverá 2 tipos de tijolos, o tijolo regular para as laterais e traseira da casa, e o tijolo ornamental para a frente. Espere até ver a cor rosa dele. É esplêndido. E, é claro, as madeiras raras para os pisos.
Não esqueça as coisas mais prosaicas, milord, disse Cutler Beckett, ainda sorrindo. Pregos, e dobradiças, e acessórios para as portas. Ripas e gesso e argamassa. E tábuas, é claro, tanto acabadas quanto grosseiramente aplanadas. Sem mencionar as ferramentas para os trabalhadores. Cutler, meu rapaz, você está esquecendo minhas telhas de mármore italiano para o pavimento, além da fonte que comprei em Veneza, disse o diretor da EITC, radiante. Vai ser um lugar de exibição, eu declaro. Você vai se mudar para lá, Lord Penvalor? Jack perguntou. Para New Avalon? Você e sua família? Nós certamente visitaremos lá, disse o homem corpulento. Se minha esposa Hortense concordará em torná-lo sua casa, o ano todo ainda está para ser visto. Quanto a mim, passo a maior parte do meu tempo viajando pela EITC. New Avalon é adorável, na maior parte do ano, disse Jack. Os verões são muito mais quentes do que na Inglaterra, é claro. Eu estive lá, mas Lady Hortense não, disse Penvalor. Ainda assim, o clima será bom para suas articulações, acho. Ela sofre terrivelmente com reumatismo todo o inverno. Jack assentiu. Se o frio a incomoda, então viver em New Avalon definitivamente ajudará. Você tem filhos, Lord Penvalor? Parece que você está construindo uma grande casa de plantação. Sim, 2, disse Penvalor. Mas nossa filha Ana é casada, e sem dúvida ela ficará na Inglaterra, embora eu espere que ela possa visitar e trazer as crianças. Nosso filho Frederick provavelmente preferirá permanecer em Surrey. Ele não gostaria de perder a temporada na corte. Ah, disse Jack, assentindo sabiamente, como se ele encontrasse pessoas que tinham parentes na corte todos os dias. Eu tenho as miniaturas deles, gostaria de ver. Eu gostaria muito, milord. Aqui vamos nós. Eu sempre os carrego. Lord Penvalor tirou as miniaturas de marfim pintadas em suas pequenas molduras de ouro e as entregou. Jack as estudou, ouvindo enquanto o velho homem divagava sobre sua família, particularmente seu filho. Frederick Penvalor, parecia, era o melhor cavaleiro de caça em todo Surrey. Podia dançar todas as danças em todos os bailes chiques, aguentava sua bebida com os melhores deles e nunca perderá um jogo de azar. Era claro que o jovem era a menina dos olhos de seu pai e algo de um libertino, concluiu Jack, estudando o rosto pintado. A miniatura mostrava um jovem de aproximadamente a idade de Jack, com cabelos escuros cacheados e olhos escuros com um toque de travessura neles, presumindo que o artista havia feito um bom retrato. Um jovem bonito, disse Jack, devolvendo a imagem. Embora para um jovem de nascimento tão alto, estou surpreso que ele não favoreça perucas empoadas. Lord Penvalor riu, encantado. Aquele é o próprio cabelo de Frederick, disse ele. Espesso e cacheado como qualquer peruca fina. Apenas entre você e eu, Capitão Sparrow, ele é um pouco vaidoso com isso. Jack arregalou os olhos apropriadamente. Uma bela cabeleira de fato, disse ele. Aposto que Frederick é considerado um grande partido, hein? Todas as jovens damas jogando seus chapéus para ele. Penvalor deu a Jack e Cutler Beckett um olhar triunfante, depois baixou a voz. Fui informado por uma fonte confiável no conselho privado que Frederick foi referido como o solteiro mais elegível da Inglaterra. Eu sabia, exclamou Jack. Não foi o que eu disse? Todas as jovens damas. No momento em que os três homens se separaram mais tarde naquela tarde, Jack sabia muito sobre a família de sua senhoria, e Lord Penvalor estava convencido de que o capitão Jack Sparrow não era apenas um capitão de navio notável, mas um jovem de grande gosto e discernimento. Ele positivamente irradiava para Jack enquanto se despediam um do outro. Jack desceu a rua, carregando suas roupas antigas no saco que a Sra. Godfrey lhe entregará na porta, imaginando como seria viver no mundo do Sr. Beckett, ou mesmo no mundo de Lord Penvalor. Suponho que você se acostume a usar roupas chiques o tempo todo e comer comida chique, comida que com certeza supera o burgou, admitiu ele, recordando aquele almoço memorável. Mas, tudo é tão maldito complicado para a nobreza, parece. Você teria que estar planejando e calculando e fazendo a cada momento de cada dia. Quando você teria tempo para se divertir? Não, eu prefiro um bom navio e um vento favorável em qualquer dia, concluiu ele. Mas, não seria ótimo se o bom navio fosse o seu próprio navio? Os passos de Jack diminuíram, e sua expressão ficou pensativa. Como eu poderia comprar um navio meu? Perguntou-se ele. Ele nunca fora de economizar dinheiro. Mas talvez fosse hora de mudar isso. Se ele tivesse um navio próprio, talvez até a rapariga má, ele seria o responsável. Ele daria as ordens em terra, assim como no mar. E ele não teria que agradar um supervisor ou uma companhia. Ele só teria que agradar a si mesmo. Ele desejava há tanto tempo ser capitão de seu próprio navio. E se o navio que ele comandasse realmente pertencesse a ele? Jack continuou caminhando em direção aos cais, imerso em pensamentos. Com esforço, empurrando a si mesmo e sua tripulação, Jack conseguiu carregar a rapariga má e partir de Calabar antes que a estação chuvosa começasse. Com a preciosa carga de Lord Penvalor armazenada com segurança e acolchoada e presa no lugar, ele zarpou na primeira perna do triângulo, contente por estar de volta ao mar. Ele encontrará um novo grumete em Calabar e promoverá chamba marinheiro comum, estudando para marinheiro capaz.
O rapaz provavelmente conseguiria antes de Etienne de ver e Lucius Featherstone, porque era rápido com as mãos, inteligente e concentrado, ao contrário do francês e do inglês briguentos, que tendiam a entrar em uma de suas discussões intermináveis e acabavam não prestando atenção no que estavam fazendo. Não ajudava que Chamba, agora que seu inglês estava melhor, provasse ter um dom travesso para fazer os dois tripulantes brigões começarem. Com inocência estudada, ele fazia uma pergunta simples, e então eles começavam às vezes por uma hora, ou até que alguém os ordenasse calar a boca. Jack ouvirá sobre a travessura do ex-escravo de Rob, mas em uma manhã ensolarada de primavera, ele teve a oportunidade de observá-la por si mesmo. A rapariga mais estava avançando a mais de 7 nós, fazendo bom tempo, todas as velas comuns içadas. Os marinheiros comuns estavam praticando seus nós no convés de bom bordo. O capitão estava relaxando após uma animada sessão de esgrima com Rob, encostado no corrimão, um pé em cima da carroceria de um de seus 2 canhões de 6 libras. Senhor de Vir. Chamba ergueu um laço de proa perfeito triunfantemente e depois começou a desatá-lo para seu próximo esforço. Posso fazer uma pergunta? Etienne de Vir olhou para cima. Mas é claro, Chamba. O que é? Chamba regalou os olhos com inocência estudada. O Sr. Green, ele me contou sobre alguma história que aconteceu, cerca de 300 anos atrás. Ele disse que vocês, franceses, tiveram uma guerreira mulher, e ela montava um cavalo branco. Ela se vestia de armadura e lutava em batalhas. Eu disse que é difícil de acreditar. Ele disse que é verdade. É. O francês assentiu. Sim, é verdade. Ele estava falando de Jeanne d'Arc, você diria Joana d'Arc, a Santa Mártir. Ela era uma camponesa que ouviu as vozes divinas dos anjos dizendo a ela para liderar os exércitos do rei. E ela lutou em batalhas. Sim, ela lutou em batalhas. De Ver olhou para Featherstone, assiduamente amarrando nós a não mais de uma dúzia de pés de distância, e fingindo que não estava ouvindo, contra os invasores britânicos. Ela os derrotou. O exército britânico derrotado por uma camponesa. Mas então ela foi traída e vendida aos britânicos. Eles estavam irritados por ela tê-los feito parecer tão ruins no campo de honra, então a julgaram em um julgamento falso, depois a amarraram a uma estaca e a queimaram. Eles queimaram uma santa donzela. Apenas os britânicos, hein? Featherstone rosnou audivelmente. Ela era uma maldita herege papista, Chamba, não se engane. Apenas os franceses permitiriam que uma garota liderasse eles para a batalha. Mas eu dou a ela isso, pelo menos ela tinha coragem. Ele se inclinou para a frente confidencialmente. Chamba, você sabia que o exército francês é o único que já teve as axilas queimadas pelo sol? Lucius explodiu em gargalhadas altas com sua piada, batendo nos joelhos. Chamba pareceu confuso, até que Featherstone, que estava nu da cintura para cima, como a maioria da tripulação naquele dia quente, ergueu os braços em uma postura de rendição, depois apontou para sua axila escura e peluda, e depois direto para cima, ilustrando como o sol iluminava aquele local geralmente coberto. Os olhos do rapaz se arregalaram, e então seus dentes brilharam em um sorriso. Senhor Featherstone, você é engraçado. Etienne de Vir se eriçou. Pelo menos no meu país as estradas não são pavimentadas com suas desculpas lamentáveis por pudins. Nós sabemos cozinhar. Cozinhar? Não me faça rir. Pernas de rã, caracóis e miúdos que não daríamos aos porcos. Jack, que a essa altura já ouvirá o suficiente, se levantou. Parem com isso, latiu ele, depois ordenou que ambos subissem para verificar qualquer sinal das caribas. Ele sabia que as ilhas não seriam visíveis, mas seus ouvidos precisavam de um descanso. Jack então acenou para Chamba se aproximar e o fixou com um olhar severo. Você ficou realmente bom nisso, não é, rapaz? Chamba era a imagem da inocência. Sim, Cap-N, estou pegando o jeito desses nós, com certeza. Sim, senhor. Jack suspirou. Eu não estava falando dos nós, Chamba, e você sabe muito bem disso. Eu estava falando de Etienne e Lucius. Você fez isso de propósito. Chamba deu a ele um olhar de o quê? O pequeno e velho eu, mas diante da irritação de Jack, ele baixou os olhos, e seus ombros caíram. Eu estava só me divertindo um pouco, Cap-N. Jack assentiu. Então eu vi. Diga uma coisa, rapaz. Da próxima vez que você se sentir assim, vai encontrar aquele gato sarnento que você e Rob contrabandearem a bordo, e puxa o rabo dele até ele miar. Chamba pareceu genuinamente surpreso. Cap-N espero. Eu gosto de Henry Morgan. Não tanto quanto Etienne e Lucius? Eles são seus companheiros de navio, certo? Bem, claro, Cap-N. Eu só estava. Disse Jack, com satisfação. A luz acendeu, não é? Chamba olhou para baixo para seus pés descalços. Sim, senhor, disse ele, baixinho. Jack assentiu e o mandou de volta para seus nós. Quando eles chegaram a New Avalon, Jack supervisionou o descarregamento da carga de Penvalor pessoalmente, especialmente o precioso vidro da janela. Ele até subiu em um dos vagões e foi até o local da futura plantação de Penvalor, para se certificar de que o vidro e outros materiais fossem entregues em boa forma. Com o capataz que Penvalor contratara, ele revisou toda a remessa e fez o homem assinar um recibo de que tudo havia sido recebido intacto e ileso.
O capataz o levou por todo o local que havia sido limpo e lhe mostrou as plantas. Jack fez ruídos educados, depois recusou um convite para jantar, dizendo, com verdade, que precisava voltar para seu navio. Foi uma longa caminhada de volta aos cais, mas Jack conseguiu pegar uma carona em outro vagão que estava indo para a cidade. Ele chegou de volta ao seu navio, recibo em mão, sabendo que havia carregado com segurança a tarefa que o Sr. Beckett lhe confiara. Ele calculou que havia ganhado aquelas novas roupas, bem como seus salários. E isso era bom, porque agora ele tinha algo para economizar. Jack Sparrow estava determinado a comprar a rapariga má. Cutler Beckett sentou-se em seu escritório em uma tarde de domingo, ouvindo o som da chuva enquanto atualizava sua correspondência. Nesta tarde, era um dilúvio positivo, a água escorria pelas janelas em lençóis claros, e o escritório ficava ainda mais escuro. Beckett franziu a testa e balançou a cabeça enquanto acendia uma vela. A estação chuvosa em Calabar durava aproximadamente de abril a julho, e aqui estava, final de junho. Quanto a Beckett, esse tempo maldito poderia parar a qualquer dia. Enquanto a chama da vela piscava, ela iluminou brevemente um quadro pendurado na parede, um retrato de um dos melhores navios da EITC, e Beckett se viu imaginando onde Jack Sparrow estava e como ele estava se saindo. Quando a rapariga má viria navegando de volta ao porto de Calabar. Sparrow havia partido há meses, e ainda assim, Beckett se pegava pensando nele com frequência, algo que achava surpreendente. Fora da vista, fora da mente, como diz o velho ditado. E ainda assim. Beckett sorriu fracamente, lembrando-se daquele almoço notável com Penvalov. Tinha sido óbvio que Sparrow nunca jantara naquele estilo antes, mas ele havia se saído bem. Rápido, observador e adaptável, esse era Sparrow. Beckett não havia perdido a maneira como o capitão havia copiado seus próprios modos impecáveis à mesa. Francamente, ele parecerá mais o cavalheiro do que Lord Penvalov. Cutler Beckett estava ciente de que Lord Penvalov estava ainda mais satisfeito com seu próprio trabalho, especialmente, com a assistência de Beckett no assunto de sua nova plantação. Era apenas uma questão de tempo, ele calculou, antes que o homem mais velho expressasse sua gratidão patrocinando Beckett em sua busca por um título. E quando ele fizer, pensou Beckett, devo parte disso a Jack Sparrow, que praticamente encantou a peruca do velho bufão. Ele riu, baixinho. Mercer havia relatado que Sparrow não apenas cativara Lord Penvalov, mas também sua própria governanta matronal. Um jovem de talentos inegáveis. Mercer também havia dito a ele que Sparrow havia zarpado do porto de Calabar com um escravo fugitivo a bordo de seu navio, um que ele conscientemente ajudara a escapar. Quando Beckett exigirá saber como Mercer descobrira isso, seu executor explicará que os escravos em Calabar tagarelavam entre si, compartilhando suas histórias, experiências e fofocas. Ian Mercer aparentemente tinha fontes plantadas entre os escravos e aqueles próximos a eles. O nome do fugitivo era Chamba, e ele havia sido propriedade do antigo mestre do porto, Benjamin Blom, aquele cujas contas haviam sido adulteradas, o homem que escapara de Calabar poucas horas à frente de Mercer e seus homens. Ele havia subido o rio, para o interior, e não fora ouvido desde então. Mercer havia relatado que a notícia da fuga de Chamba para a liberdade se espalhara como febre entre a população escrava local, e que agora eles pareciam considerar o capitão Jack Sparrow como algum tipo de salvador heróico, um cavaleiro branco, por assim dizer. O leve sorriso de Beckett virou irônico. Do que Mercer relatou, o roubo de Sparrow daquele rapaz bem debaixo do nariz de Blom exigirá tanto inteligência quanto audácia. Eu realmente preciso ganhar sua lealdade. Adaptável como Sparrow é, ele seria um operativo exemplar para mim, servindo como meus olhos e ouvidos em algum porto estrangeiro exótico. Beckett ouviu um pequeno som de raspagem do pequeno quarto à sua direita e virou a cabeça, ouvindo atentamente. Ela estava lá, no quarto que ele mandara montar para ser os aposentos dela para dormir e trabalhar. Ela era sua chave para Zerzura, e ele a queria perto dele. Aisha, diziam que seu nome era. O que ela estava fazendo agora? A criatura feia raramente falava, e então apenas algumas palavras do pidgin usado pelos traficantes de escravos e escravos. Mercer o aprenderá, o que Beckett achava muito útil. Não havia como negar, Ian Mercer estava se provando o melhor operativo que Beckett já contratara. E ainda assim, nem Beckett nem Mercer haviam conseguido até agora fazer a costureira falar além de murmurados sim senhores e não senhores mais alguns outros monossílabos. No quarto ao lado, ele ouviu o claque abafado do grande Tyr. A criatura estava tecendo novamente. Feia e aparentemente meio idiota como era, Aisha tinha talento em suas mãos, ele tinha que conceder isso. A senhora Goldvrigli havia se entusiasmado positivamente sobre os tecidos e tecidos que ela tecia, as roupas que costurava e suas outras habilidades envolvendo fios e afins. Beckett relaxou novamente enquanto Tyr continuava seus sons abafados e quebrou o lacre de serem mais uma peça de correspondência. Talvez, pensou ele ociosamente, ela não fosse nada mais do que o que parecia ser, uma costureira e tecelã meio idiota que tinha uma habilidade extraordinária. Ele ouvirá falar de pessoas assim antes, embora fossem raras. Mas o traficante de escravos que Mercer rastreara, aquele que se autodenominava Duque Ancona Vrenjon, o homem que capturara as pessoas cujas joalherias proclamava como de Zerzura, quando Beckett o levará para olhar para Aisha, jurara que sim, essa mulher havia sido uma das escravas que ele capturara naquele dia na savana da Etiópia. Oh, sim, a feia. Quem poderia esquecer aquele rosto? Haviam sido as palavras exatas de Ancona.
O traficante de escravos havia provado sua reivindicação mostrando a Cutler Beckett mais daquela joalheria incrível, toda a qual agora residia no cofre mais seguro de Beckett. Toda ela viera do mesmo grupo que o velho sacerdote e Aisha, toda ela exceto o peitoral real. Os lábios de Cutler Beckett se apertaram em aborrecimento. Ele interrogara Duke Vrenjon extensivamente sobre aquele peitoral. O traficante de escravos só conseguia se lembrar de que o tirara de um jovem meio faminto, meio crescido que sua equipe de invasão encontrara vagando sozinho na borda do deserto. O rapaz havia sido fraco demais para andar na primeira metade da jornada, mas se provara mais resistente do que parecerá à primeira vista. Após algumas semanas de alimentações regulares, ele fora capaz de marchar para Calabar como parte do cofre. Duke vendera todo o cofre em Calabar, e cada um deles fora imediatamente carregado em um navio. Um navio com destino aonde? Beckett perguntara. Duke Vrenjon dera de ombros. Ele não tinha ideia, exceto que havia sido destinado ao Novo Mundo, como quase todos os navios de escravos. Cutler Beckett fez uma careta ligeiramente. Se ao menos eles pudessem pegar o menino também. Pelo que Duke dissera, o rapaz pelo menos fora capaz de falar e parecia de inteligência normal para um escravo. Ao contrário de Aisha, pensou Cutler Beckett. Mas pelo menos ele tinha Aisha. Ela tinha que ter vindo de Zerzura, não tinha? E se ela viera de lá, pensou Beckett, ela deve saber onde fica. Os dedos de Beckett se apertaram na página que ele estava segurando. Ele tinha que descobrir alguma maneira de obter a verdade dela. Pena que ele não pudesse simplesmente entregá-la a Mercer e deixá-lo extrair dela por quaisquer meios que seu executor escolhesse, mas havia complicações, conectadas com essa ideia. Se ao menos eu pudesse ganhar sua confiança. Sua lentidão mental poderia muito bem ser uma farsa, mas como desmascará-la? Beckett franziu os lábios. Ele tentará fazê-la passar tempo com seus escravos domésticos, mas Aisha não falava com eles também, mais do que o necessário para fazer seu trabalho. Ela seguia ordens dadas a ela em Pidgin, se declaradas simplesmente. Então ela não podia ser completamente desprovida de inteligência. Ele permitiu a si mesmo um leve suspiro de frustração. Seu olhar se aguçou ao chegar à próxima carta. Ele reconheceu a caligrafia no envelope como a de sua prima, Susan. Por que ela estaria escrevendo para ele? O papel não trazia nenhuma borda preta reveladora, e não era como se houvesse alguém sobrando em sua família com quem ele se importasse. Beckett quebrou o lacre de cera e abriu a carta. Minha querida prima. Eu escrevo para você hoje para pedir sua ajuda. Meu filho, John, agora tem 12 anos de idade, o que significa que ele deve ser em breve aprendiz. John imagina que gostaria de ver o mundo, e eu sei que você se saiu esplendidamente, primo Cutler, ganhando para si mesmo um lugar alto em uma companhia que é conhecida por todos e respeitada. Eu peço que você recomende John aos seus superiores em um dos escritórios ingleses da Companhia das Índias Orientais. Se ele fosse aprendiz aqui na Inglaterra, eu poderia ver meu menino talvez durante o Natal, e se eu viajasse para a cidade. É difícil para o coração de uma mãe perder seu filho, e eu o abençoaria por me ajudar a mantê-lo aqui na Inglaterra até que ele seja um pouco mais crescido. Eu devo notar que pedi ao seu pai para tomar John como aprendiz e ele me recusou, dizendo que era sua percepção que meu filho tem nenhuma cabeça para negócios. Eu acredito que Jonathan está incorreto em seu julgamento, dispensando John tão insensivelmente. John é um rapaz provável, ansioso para aprender. Ele se saiu bem com sua escolaridade, embora eu deva conceder que seu tutor de latim desesperou dele. Mas ele pode ler e calcular, e ele escreve uma boa e clara mão, então a recusa de Jonathan não fez sentido para mim, exceto que me ajudou a ver por que você e nossa querida falecida Jane não puderam sentir afeição familiar normalmente devido a um pai por sua prole. Espero que esta carta o encontre bem, Cutler, e que você encontre em seu coração nos ajudar. Seu primo Matthew envia seus melhores cumprimentos, assim como todos nós, assim como nossas orações, pensando em você naqueles terras distantes cheias de pagãos e quem sabe o que mais. Por favor, deixe-me ouvir de você o mais breve possível, Cutler. E se você for capaz de ajudar, por favor aceite nossa grata apreciação. Sua AF. Prima. Susan Beckett. Cutler Beckett leu a carta impacientemente. Ele mal se lembrava de sua prima em segundo grau como um bebê rechonchudo e plácido, depois como uma praga pequena que o seguia por toda parte nas poucas ocasiões em que visitará seu primo Matthew e sua esposa, Susan. Ainda assim, ele estava inclinado a fazer como Susan pedia, se apenas pela razão de que irritaria seu pai ter mais um Beckett trabalhando para uma companhia comercial rival. Beckett releu a carta e seus olhos pararam na frase nenhuma cabeça para negócios. Ele sabia exatamente como Jonathan Beckett soara quando disse isso, porque ouvirá aquela mesma frase em um dia de final de abril. Beckett fechou os olhos, lembrando. Por um momento, parecia que ele estava de volta ao escritório do pai, sentindo o carinho quente de uma primavera de Somersetshire. Entre, Cutler, e sente-se. Jonathan Beckett olhou para seu caçula com um sorriso superficial, gesticulando para o jovem de 18 anos se sentar. Suponho que você esteja se perguntando por que eu pedi que você viesse aqui hoje. Cutler assentiu com cautela, sentando-se na beira da elegante cadeira de couro. O escritório era uma grande sala, cheirando a tabaco de cachimbo e uísque, com gravuras de caça emolduradas na parede e cópias de livros razão, em vez de livros, forrando as prateleiras. Mesmo sendo primavera, um pequeno fogo queimava na grade.
Seu pai geralmente se levantava antes do amanhecer, trabalhando, ou às vezes simplesmente começava o trabalho quando voltava de Londres, após uma longa noite, fora. Cutler, você já pensou sobre o que gostaria de fazer com sua vida? Perguntou Jonathan Beckett, descansando o queixo em seus dedos entrelaçados. O jovem Beckett hesitou. Eu pensei, sim, senhor, disse ele, finalmente. E qual profissão você escolheu? Eu pensei em várias coisas, senhor, disse Cutler, hesitantemente. Carreiras que eu gostaria, que pareço ter uma aptidão para. Ele parou, imaginando se havia confidenciado demais. Como? Incentivou seu pai. Eu poderia ser um estudioso, disse Beckett. Meus tutores me disseram que tenho as habilidades necessárias, e eles foram elogiosos sobre meus estudos. Seu pai assentiu. Havia uma expressão em seus olhos que Cutler não conseguia ler. O que faz um estudioso, Cutler? Você se tornaria um professor, começaria sua própria escola. Eu não acho, senhor, isso não é o que eu envisionava. Eu sei que seria aceito em Cambridge ou Oxford. Eu poderia me tornar um professor lá. Paga bem. Eu, não sei, senhor. Mas isso não precisa ser uma preocupação principal. Cutler sabia que quando seu pai morresse, ele herdaria o suficiente para mantê-lo confortável por toda a sua vida. Ele tivera visões de uma charmosa cabana, com um pequeno jardim de rosas, onde ele e sua irmã, Jane, poderiam viver perto de uma grande universidade. Ela poderia cuidar da casa para ele, e nenhum deles teria que se sentir como uma boca indesejada para alimentar novamente. HMMMMMM. Eles dão títulos a estudiosos? Às vezes, pai, se eles contribuírem para a soma do conhecimento humano. Eu estudei o trabalho de um homem que pode muito bem conseguir isso. Seu nome é Isaac Newton. Nunca ouvi falar dele, disse seu pai. Então é isso que você decidiu. Cutler não sabia o que fazer com as mãos, então as apertou firmemente no colo. Eu não sei, disse ele. Talvez algum dia. Mas eu gostaria de ver o mundo, senhor, antes de me estabelecer em uma universidade. Então eu pensei, ele gaguejou até parar. Fale logo, rapaz, disse seu pai, seus olhos escuros brilhando. Ele não parecia realmente irritado, então Cutler respirou fundo. Eu gostei das vezes em que fui com você para a cidade e trabalhei no escritório da companhia de navegação, disse ele. Passando pelos registros, reconciliando custos e despesas, verificando manifestos de carga e portos de destino e conhecimentos de embarque, Cutler olhou para seu pai. Senhor, eu sei que você planeja se aposentar em breve e entregar a gestão da companhia de comércio Beckett aos meus irmãos. Talvez eu pudesse me juntar a eles no trabalho lá. Jonathan Beckett começou a rir, balançando a cabeça. Cutler, meu rapaz, não vai dar. Eu sei que você escreve uma boa mão e pode calcular com os melhores deles, mas você não tem cabeça para negócios, rapaz, disse ele. Cutler sentiu suas bochechas corarem e se amaldiçoou por esse sinal traidor. Ele está errado. Eu tenho cabeça para negócios. Então você gostaria de ver o mundo, hein? Disse Jonathan Beckett. Preguiçosamente, ele poliu seus pequenos óculos de leitura quadrados. Bem, Cutler, se você fosse Jonathan Jr. ou Bartolomeu, forte, alto, rapazes robustos, eu poderia comprar para você uma boa comissão no serviço do rei. Seu olhar viajou para cima e para baixo pelo corpo curto e leve de seu filho caçula. Mas acho que você concordará que isso não é uma ideia prática, Cutler. O rubor do jovem se aprofundou. Seu pai nunca o perdoara por não ser alto e forte. Não importava o quão inteligente ele era, e ele sabia por fato que podia raciocinar círculos ao redor de qualquer um de seus irmãos, tudo que esse homem miserável sentado diante dele podia ver era seu tamanho e falta de força bruta. Ele pode ir para o inferno, pensou Cutler, cerrando o maxilar. Você não mostra afinidade com a terra, nunca consegui induzi-lo a cavalgar com nós aos cães, não é? Não, você ficava em casa com sua irmã, Jane. Pelo que eu sei, vocês dois brincavam com as bonecas dela. Ele riu alto. Não fique tão ofendido, rapaz. Estou só fazendo uma piadinha. Você não tem senso de humor, eu juro. O Beckett mais velho colocou as mãos sobre a mesa e bufou um suspiro exasperado. Então não é como se eu pudesse tê-lo gerenciando minhas fazendas arrendadas ou os moinhos de grãos, também, não é? Cutler não conseguiu uma resposta civil, então simplesmente balançou a cabeça. De qualquer forma, eu estava preparado para isso, continuou Jonathan. Eu sabia maldito bem que você não seria capaz de pensar em algo adequado e prático, então eu resolvi para você, filho. Ele pegou um papel de sua mesa. Eu fiz um investimento. Ele quer dizer um suborno, pensou Cutler. Um investimento em uma bela vicariazinha para você, Cutler. Você será um pastor, e eu não consigo pensar em nenhuma vida mais adequada para você. Quero dizer, você não vem para Londres conosco, para se divertir um pouco, tombar algumas prostitutas, beber e jogar um pouco. Você prefere se enterrar em seus livros, seu latim e grego. Você vive como um pastor agora, rapaz. Você pode muito bem ser um, hein? Ele gargalhou de sua própria piada. Cutler balançou a cabeça novamente. Ele estava tão irritado que estava tremendo, mas tinha que tentar fazer seu pai entender. Não, senhor, ele conseguiu forçar as palavras para fora. Isso não seria uma profissão apropriada para mim. Eu não sou adequado para isso de jeito nenhum.
É claro que você é, insistiu seu pai. Olhe para si mesmo. Você seria um clérigo perfeito. Você pode escrever, seus tutores me disseram, com gramática apropriada e até um pouco de elegância quando a situação exige. Você vai rabiscar aqueles sermões em um piscar de olhos. E além disso, bem, é só uma rodada de festas no jardim, e bailes, chás da tarde e sociais. Sempre há garotas de boas mas pobres famílias atrás do vigário da aldeia, você sabe disso. Você pode até ter sua escolha. Dobrando as mãos sobre a mesa, ele olhou para seu filho com um sorriso e um aceno satisfeito, obviamente muito satisfeito consigo mesmo. Cutler o encarou em completo silêncio por um longo momento, lutando para se controlar. Finalmente, quando conseguiu manter a voz estável, disse, pai, eu percebo que você quis bem. Eu percebo? Ele se perguntou, mas continuou. Mas temo que não possa aceitar isso. Eu não tenho vocação, senhor. O Beckett mais velho acenou com a mão desdenhosamente. Oh, bobagem, rapaz. Quando você chegar à sua paróquia e ler alguns tratados, um pouco de escrituras sagradas, virá para você. Tenho certeza de que é assim que todos eles começam. Preciso fazê-lo entender, pensou Cutler, o desespero se aproximando dele como uma sombra envolvente. Respirando fundo, ele se obrigou a dizer a verdade. Pai, eu nem mesmo sou um crente. Ah! O riso de seu pai era genuinamente divertido. Não tenho certeza se eu sou também, Cutler, meu rapaz, apesar de cantar hinos com os melhores deles no sabá. O que isso importa? Importa porque não é o que eu quero fazer, disse Cutler. Dobrando os braços sobre o peito, ele sentou lá em silêncio mutinoso. Você vai se acostumar, Cutler, disse Jonathan Beckett. Eu já disse à sua mãe, e você deveria ter visto quão feliz ela ficou ao ouvir isso. Ela chorou de felicidade. Você sabe que ela é devota. Ele pigarreou. Você também não pode ter deixado de notar que ela não é robusta nesses dias. Ele pigarreou novamente. Não robusta de jeito nenhum, eu diria que ela é. Bem, digamos que eu acredito que o tempo é essencial, meu rapaz. Ela quer saber que você está estabelecido, e eu concordo. Não seria bom neste momento privá-la de qualquer pedaço de felicidade, certo? Nós nos entendemos, não é? Enquanto Cutler sentava lá, tentando recuperar controle suficiente para falar, Jonathan Beckett olhou de volta para a mesa. Ele puxou alguns papéis para si, depois acomodou seus óculos de leitura no nariz. Estou contente que isso esteja resolvido, rapaz, e tudo para o melhor, eu digo. Você vá agora, eu tenho trabalho a fazer. Cutler conseguiu dizer, mãe quer que eu seja feliz, pai. Ela vai entender se eu escolher fazer algo diferente. Jonathan Beckett olhou para seu filho por cima dos óculos. Cutler, você não me entendeu, eu vejo. Vou ter que ser mais claro, mesmo que eu não goste de dizer tal coisa em voz alta. Cutler, sua mãe tem uma doença debilitante. Algum tipo de doença desconhecida que os médicos não podem diagnosticar ou curar. Ela está morrendo, rapaz. Vê-lo estabelecido como um clérigo é seu último desejo. Cutler Beckett sentiu-se encher de raiva, como se houvesse um buraco no topo de sua cabeça e vitriolo estivesse sendo derramado. Como ele ousa? Como ele ousa? Ele sugou o ar como se não tivesse respirado em uma hora e se encontrou de pé, inclinando-se para a frente sobre a mesa de seu pai. Pela primeira vez, aquele brilho assegurado, ligeiramente zombeteiro, desaparecera da expressão de Jonathan Beckett. Ele se inclinou para longe de seu filho, claramente surpreso. Como você ousa tentar usar minha mãe para me manipular, seu demônio, disse ele, sua voz baixa e tão cheia de ameaça que Jonathan Beckett na verdade parecia assustado. Uma doença debilitante, é? Uma doença desconhecida? Seu hipócrita mentiroso e sujo. Eu sei o que há de errado com minha mãe, e você também. Ela tem a maldita varíola, e você a deu a ela. Cutler se inclinou mais para frente. Seu pai se afastou em sua cadeira, seus olhos arregalados e assustados. Culpa marcava suas feições como uma marca. Cutler continuou furioso. Por que não o derrubou ainda? Eu não sei, mas se eu acreditasse, eu oraria todos os dias para que isso acontecesse. Alegar que você não sabe o que há de errado com ela, depois do que você fez com ela, depois de se divertir com suas prostitutas e vagabundas e legiões de amantes. Minha mãe é uma mulher pura e casta, você sabe que isso é verdade. E ainda assim ela jaz no andar de cima, morrendo aos poucos, porque você trouxe o fruto de sua prostituição para casa para sua própria cama de casamento e a infectou. Eu o desprezo. Virando bruscamente, Cutler saiu do escritório. Ele subiu as escadas 2 degraus de cada vez até seu quarto, onde rapidamente arrumou suas malas e pegou o pequeno estoque de dinheiro que havia estado economizando em seu cofre, contando-o rapidamente. Ele franziu a testa, mordendo o lábio. Aqui, Cutler, veio uma voz, e ele olhou para cima para ver sua irmã, Jane, parada na porta aberta de seu quarto, estendendo uma pequena bolsa. Eu estive economizando também. Pegue, para que você possa fugir. E então, quando você estiver estabelecido, você pode me mandar buscar, do jeito que sempre planejamos. Cutler a encarou, imaginando como ela sabia. Adivinhando sua pergunta não feita, Jane sorriu fracamente, um sorriso que torcia seu coração. Eu estava do lado de fora no corredor enquanto você estava falando com o pai, admitiu ela.
Eu ouvi tudo. Estou contente que alguém finalmente se levantou contra aquele tirano. E se levantou pela pobre mãe, ela terminou, sua voz falhando. Cutler atravessou o quarto para pegar a pequena bolsa. Jane colocou os braços ao redor dele e encostou a bochecha na dele. O rosto dela, ele percebeu, estava molhado. Desajeitadamente, ele retribuiu o abraço. Sua garganta se sentia tão apertada, ele pensou que poderia engasgar. Obrigado, Jane. Eu vou mandar buscá-la. Você tem minha palavra. Adeus, irmão, sussurrou ela. Que o céu te guarde. Então ela girou e saiu correndo do quarto. Lentamente, Cutler Beckett caminhou pelo corredor e colocou suas malas no chão. Após bater levemente na porta, ele entrou no quarto de doente de sua mãe. Ele não ficou lá por muito tempo. Quando finalmente saiu tropeçando do quarto, deixando sua mãe chorando atrás dele, Cutler Beckett sentiu como se algo dentro dele tivesse morrido para sempre. Pegando suas malas, ele desceu pelas escadas dos fundos. Ele sairia pelos aposentos dos criados. Se ele andasse rapidamente, deveria ser capaz de pegar a diligência no caminho para Londres. E uma vez em Londres, ele sabia exatamente para onde iria. Cutler Beckett piscou, e aquela primavera inglesa recuou para a memória. Ele estava aqui na África, e tanto sua mãe quanto Jane estavam mortas. Se ao menos ele tivesse mandado buscar Jane quando fora designado para o escritório no Japão, mas pedir que ela viajasse para o outro lado do mundo, sozinha, era impossível. Quando receberá sua postagem para a África, ele escrevera para sua irmã, dizendo a ela que era hora, que a viagem para Calabar levaria apenas 2 meses e que ele enviaria alguém para acompanhá-la. Ele percebeu que havia amassado a carta da prima Susan em seu punho. Lentamente, dolorosamente, ele soltou os dedos, fazendo um esforço para alisar a carta. Depois pegou 2 folhas em branco de papel, molhou sua pena e começou a escrever, rapidamente. Ele acabará de terminar a carta para o escritório da EITC em Londres e a nota rápida para a prima Susan, e selará ambas as missivas, quando ouviu uma batida em sua porta. Quem é? Chamou ele. Mercer, Sr. Beckett. Entre, Mercer. Enquanto Mercer entrava, Beckett olhou para cima inquisitivamente. Não tive sorte rastreando o grande escravo macho, relatou seu operativo. Pela primeira vez, o escocês soava cansado. Ele devia ter acabado de chegar, usava roupas secas, mas seu cabelo ainda estava molhado. Tenho quase certeza de que ele não foi enviado no Triângulo, mas ninguém parece se lembrar de quem o comprou, e os registros de vendas estão faltando. Vou ter que fazer uma inspeção visual, fazenda por fazenda. Seus traços estreitos ficaram pensativos. Talvez eu contrate aquele sujeito Duque para ir junto. Dessa forma, eu teria certeza de que encontrei o certo. Beckett balançou a cabeça. Infeliz, disse ele. Se pudéssemos encontrar esse outro, o grande escravo macho de que Duque falou, ele poderia se provar mais comunicativo do que nossa costureira. E se ele não estivesse inclinado a falar, poderíamos usar cada um deles como uma maneira de persuadir o outro a falar, disse Mercer. Não se preocupe, Sr. Beckett. Não estou desistindo da busca. Mas esse tempo está tão ruim, é difícil se locomover. Beckett assentiu. Espere até o fim da estação chuvosa, disse ele. Não há sentido em você se arrastando em toda essa lama, quando a chuva vai acabar em breve. Como o senhor diz, Sr. Beckett, concordou o operativo, alívio em sua voz. Está horrível lá fora, e as estradas são como chiqueiros. Ele sorriu muito fracamente. Falando em porcos, o que ela esteve fazendo hoje? Perguntou ele, olhando para a porta que levava ao quarto de costura. Trabalhando, pelo que posso dizer, disse Beckett. Pelo menos, eu a ouvi tecendo, de vez em quando. No quarto ao lado, ele ouviu o som de raspagem pequeno do pequeno quarto à sua direita e virou a cabeça, ouvindo atentamente. Ela estava lá, no quarto que ele mandara montar para ser os aposentos dela para dormir e trabalhar. Ela era sua chave para a zerzura, e ele a queria perto dele. Aisha, diziam que seu nome era. O que ela estava fazendo agora? A criatura feia raramente falava, e então apenas algumas palavras do pidgin usado pelos traficantes de escravos e escravos. Mercer o aprenderá, o que Beckett achava muito útil. Não havia como negar, Ian Mercer estava se provando o melhor operativo que Beckett já contratara. E ainda assim, nem Beckett nem Mercer haviam conseguido até agora fazer a costureira falar além de murmurados sim senhores e não senhores mais alguns outros monossílabos. No quarto ao lado, ele ouviu o claque abafado do grande Tyr. A criatura estava tecendo novamente. Feia e aparentemente meio idiota como era, Aisha tinha talento em suas mãos, ele tinha que conceder isso. A senhora Godfrey havia se entusiasmado positivamente sobre os tecidos e tecidos que ela tecia, as roupas que costurava e suas outras habilidades envolvendo fios e afins. Beckett relaxou novamente enquanto Tyr continuava seus sons abafados e quebrou o lacre de serem mais uma peça de correspondência. Talvez, pensou ele ociosamente, ela não fosse nada mais do que o que parecia ser, uma costureira e tecelã meio idiota que tinha uma habilidade extraordinária. Ele ouvirá falar de pessoas assim antes, embora fossem raras. Mas o traficante de escravos que Mercer rastreara, aquele que se autodenominava Duque Ancona Vrenjon, o homem que capturara as pessoas cujas joalherias proclamava como de zerzura, quando Beckett o levará para olhar para Aisha, jurara que sim, essa mulher havia sido uma das escravas que ele capturara naquele dia na savana da Etiópia. Oh, sim, a feia.
Quem poderia esquecer aquele rosto? Haviam sido as palavras exatas de Ancona. O traficante de escravos havia provado sua reivindicação mostrando a Cutler Beckett mais daquela joalheria incrível, toda a qual agora residia no cofre mais seguro de Beckett. Toda ela viera do mesmo grupo que o velho sacerdote e Aisha, toda ela exceto o peitoral real. Os lábios de Cutler Beckett se apertaram em aborrecimento. Ele interrogara Duke Vrenjon extensivamente sobre aquele peitoral. O traficante de escravos só conseguia se lembrar de que o tirara de um jovem meio faminto, meio crescido que sua equipe de invasão encontrara vagando sozinho na borda do deserto. O rapaz havia sido fraco demais para andar na primeira metade da jornada, mas se provara mais resistente do que parecerá à primeira vista. Após algumas semanas de alimentações regulares, ele fora capaz de marchar para Calabar como parte do cofre. Duke vendera todo o cofre em Calabar, e cada um deles fora imediatamente carregado em um navio. Um navio com destino aonde? Beckett perguntara. Duke Vrenjon dera de ombros. Ele não tinha ideia, exceto que havia sido destinado ao Novo Mundo, como quase todos os navios de escravos. Cutler Beckett fez uma careta ligeiramente. Se ao menos eles pudessem pegar o menino também. Pelo que Duke dissera, o rapaz pelo menos fora capaz de falar e parecia de inteligência normal para um escravo. Ao contrário de Aisha, pensou Cutler Beckett. Mas pelo menos ele tinha Aisha. Ela tinha que ter vindo de Zerzura, não tinha? E se ela viera de lá, pensou Beckett, ela deve saber onde fica. Os dedos de Beckett se apertaram na página que ele estava segurando. Ele tinha que descobrir alguma maneira de obter a verdade dela. Pena que ele não pudesse simplesmente entregá-la a Mercer e deixá-lo extrair dela por quaisquer meios que seu executor escolhesse, mas havia complicações, conectadas com essa ideia. Se ao menos eu pudesse ganhar sua confiança. Sua lentidão mental poderia muito bem ser uma farsa, mas como desmascará-la? Beckett franziu os lábios. Ele tentará fazê-la passar tempo com seus escravos domésticos, mas Aisha não falava com eles também, mais do que o necessário para fazer seu trabalho. Ela seguia ordens dadas a ela em Pidgin, se declaradas simplesmente. Então ela não podia ser completamente desprovida de inteligência. Ele permitiu a si mesmo um leve suspiro de frustração. Seu olhar se aguçou ao chegar à próxima carta. Ele reconheceu a caligrafia no envelope como a de sua prima, Susan. Por que ela estaria escrevendo para ele? O papel não trazia nenhuma borda preta reveladora, e não era como se houvesse alguém sobrando em sua família com quem ele se importasse. Beckett quebrou o lacre de cera e abriu a carta. Minha querida prima. Eu escrevo para você hoje para pedir sua ajuda. Meu filho, John, agora tem 12 anos de idade, o que significa que ele deve ser em breve aprendiz. John imagina que gostaria de ver o mundo, e eu sei que você se saiu esplendidamente, primo Cutler, ganhando para si mesmo um lugar alto em uma companhia que é conhecida por todos e respeitada. Eu peço que você recomende John aos seus superiores em um dos escritórios ingleses da Companhia das Índias Orientais. Se ele fosse aprendiz aqui na Inglaterra, eu poderia ver meu menino talvez durante o Natal, e se eu viajasse para a cidade. É difícil para o coração de uma mãe perder seu filho, e eu o abençoaria por me ajudar a mantê-lo aqui na Inglaterra até que ele seja um pouco mais crescido. Eu devo notar que pedi ao seu pai para tomar John como aprendiz e ele me recusou, dizendo que era sua percepção que meu filho tem nenhuma cabeça para negócios. Eu acredito que Jonathan está incorreto em seu julgamento, dispensando John tão insensivelmente. John é um rapaz provável, ansioso para aprender. Ele se saiu bem com sua escolaridade, embora eu deva conceder que seu tutor de latim desesperou dele. Mas ele pode ler e calcular, e ele escreve uma boa e clara mão, então a recusa de Jonathan não fez sentido para mim, exceto que me ajudou a ver por que você e nossa querida falecida Jane não puderam sentir afeição familiar normalmente devido a um pai por sua prole. Espero que esta carta o encontre bem, Cutler, e que você encontre em seu coração nos ajudar. Seu primo Matthew envia seus melhores cumprimentos, assim como todos nós, assim como nossas orações, pensando em você naqueles terras distantes cheias de pagãos e quem sabe o que mais. Por favor, deixe-me ouvir de você o mais breve possível, Cutler. E se você for capaz de ajudar, por favor aceite nossa grata apreciação. Sua AF. Prima. Susan Beckett. Cutler Beckett leu a carta impacientemente. Ele mal se lembrava de sua prima em segundo grau como um bebê rechonchudo e plácido, depois como uma praga pequena que o seguia por toda parte nas poucas ocasiões em que visitará seu primo Matthew e sua esposa, Susan. Ainda assim, ele estava inclinado a fazer como Susan pedia, se apenas pela razão de que irritaria seu pai ter mais um Beckett trabalhando para uma companhia comercial rival. Beckett releu a carta e seus olhos pararam na frase nenhuma cabeça para negócios. Ele sabia exatamente como Jonathan Beckett soara quando disse isso, porque ouvirá aquela mesma frase em um dia de final de abril. Beckett fechou os olhos, lembrando. Por um momento, parecia que ele estava de volta ao escritório do pai, sentindo o carinho quente de uma primavera de Somersetshire. Entre, Cutler, e sente-se. Jonathan Beckett olhou para seu caçula com um sorriso superficial, gesticulando para o jovem de 18 anos se sentar. Suponho que você esteja se perguntando por que eu pedi que você viesse aqui hoje. Cutler assentiu com cautela, sentando-se na beira da elegante cadeira de couro. O escritório era uma grande sala, cheirando a tabaco de cachimbo e uísque, com gravuras de caça emolduradas na parede e cópias de livros razão, em vez de livros, forrando as prateleiras. Mesmo sendo primavera, um pequeno fogo queimava na grade.
Seu pai geralmente se levantava antes do amanhecer, trabalhando, ou às vezes simplesmente começava o trabalho quando voltava de Londres, após uma longa noite, fora. Cutler, você já pensou sobre o que gostaria de fazer com sua vida? Perguntou Jonathan Beckett, descansando o queixo em seus dedos entrelaçados. O jovem Beckett hesitou. Eu pensei, sim, senhor, disse ele, finalmente. E qual profissão você escolheu? Eu pensei em várias coisas, senhor, disse Cutler, hesitantemente. Carreiras que eu gostaria, que pareço ter uma aptidão para. Ele parou, imaginando se havia confidenciado demais. Como? Incentivou seu pai. Eu poderia ser um estudioso, disse Beckett. Meus tutores me disseram que tenho as habilidades necessárias, e eles foram elogiosos sobre meus estudos. Seu pai assentiu. Havia uma expressão em seus olhos que Cutler não conseguia ler. O que faz um estudioso, Cutler? Você se tornaria um professor, começaria sua própria escola. Eu não acho, senhor, isso não é o que eu envisionava. Eu sei que seria aceito em Cambridge ou Oxford. Eu poderia me tornar um professor lá. Paga bem. Eu, não sei, senhor. Mas isso não precisa ser uma preocupação principal. Cutler sabia que quando seu pai morresse, ele herdaria o suficiente para mantê-lo confortável por toda a sua vida. Ele tivera visões de uma charmosa cabana, com um pequeno jardim de rosas, onde ele e sua irmã, Jane, poderiam viver perto de uma grande universidade. Ela poderia cuidar da casa para ele, e nenhum deles teria que se sentir como uma boca indesejada para alimentar novamente. HMMMMMM. Eles dão títulos a estudiosos? Às vezes, pai, se eles contribuírem para a soma do conhecimento humano. Eu estudei o trabalho de um homem que pode muito bem conseguir isso. Seu nome é Isaac Newton. Nunca ouvi falar dele, disse seu pai. Então é isso que você decidiu. Cutler não sabia o que fazer com as mãos, então as apertou firmemente no colo. Eu não sei, disse ele. Talvez algum dia. Mas eu gostaria de ver o mundo, senhor, antes de me estabelecer em uma universidade. Então eu pensei, ele gaguejou até parar. Fale logo, rapaz, disse seu pai, seus olhos escuros brilhando. Ele não parecia realmente irritado, então Cutler respirou fundo. Eu gostei das vezes em que fui com você para a cidade e trabalhei no escritório da companhia de navegação, disse ele. Passando pelos registros, reconciliando custos e despesas, verificando manifestos de carga e portos de destino e conhecimentos de embarque, Cutler olhou para seu pai. Senhor, eu sei que você planeja se aposentar em breve e entregar a gestão da companhia de comércio Beckett aos meus irmãos. Talvez eu pudesse me juntar a eles no trabalho lá. Jonathan Beckett começou a rir, balançando a cabeça. Cutler, meu rapaz, não vai dar. Eu sei que você escreve uma boa mão e pode calcular com os melhores deles, mas você não tem cabeça para negócios, rapaz, disse ele. Cutler sentiu suas bochechas corarem e se amaldiçoou por esse sinal traidor. Ele está errado. Eu tenho cabeça para negócios. Então você gostaria de ver o mundo, hein? Disse Jonathan Beckett. Preguiçosamente, ele poliu seus pequenos óculos de leitura quadrados. Bem, Cutler, se você fosse Jonathan Jr. ou Bartolomeu, forte, alto, rapazes robustos, eu poderia comprar para você uma boa comissão no serviço do rei. Seu olhar viajou para cima e para baixo pelo corpo curto e leve de seu filho caçula. Mas acho que você concordará que isso não é uma ideia prática, Cutler. O rubor do jovem se aprofundou. Seu pai nunca o perdoara por não ser alto e forte. Não importava o quão inteligente ele era, e ele sabia por fato que podia raciocinar círculos ao redor de qualquer um de seus irmãos. Tudo que esse homem miserável sentado diante dele podia ver era seu tamanho e falta de força bruta. Ele pode ir para o inferno, pensou Cutler, cerrando o maxilar. Você não mostra afinidade com a terra, nunca consegui induzi-lo a cavalgar com nós aos cães, não é? Não, você ficava em casa com sua irmã, Jane. Pelo que eu sei, vocês dois brincavam com as bonecas dela. Ele riu alto. Não fique tão ofendido, rapaz. Estou só fazendo uma piadinha. Você não tem senso de humor, eu juro. O Beckett mais velho colocou as mãos sobre a mesa e bufou um suspiro exasperado. Então não é como se eu pudesse tê-lo gerenciando minhas fazendas arrendadas ou os moinhos de grãos, também, não é? Cutler não conseguiu uma resposta civil, então simplesmente balançou a cabeça. De qualquer forma, eu estava preparado para isso, continuou Jonathan. Eu sabia maldito bem que você não seria capaz de pensar em algo adequado e prático, então eu resolvi para você, filho. Ele pegou um papel de sua mesa. Eu fiz um investimento. Ele quer dizer um suborno, pensou Cutler. Um investimento em uma bela vicariazinha para você, Cutler. Você será um pastor, e eu não consigo pensar em nenhuma vida mais adequada para você. Quero dizer, você não vem para Londres conosco, para se divertir um pouco, tombar algumas prostitutas, beber e jogar um pouco. Você prefere se enterrar em seus livros, seu latim e grego. Você vive como um pastor agora, rapaz. Você pode muito bem ser um, hein? Ele gargalhou de sua própria piada. Cutler balançou a cabeça novamente. Ele estava tão irritado que estava tremendo, mas tinha que tentar fazer seu pai entender. Não, senhor, ele conseguiu forçar as palavras para fora. Isso não seria uma profissão apropriada para mim. Eu não sou adequado para isso de jeito nenhum.
É claro que você é, insistiu seu pai. Olhe para si mesmo. Você seria um clérigo perfeito. Você pode escrever, seus tutores me disseram, com gramática apropriada e até um pouco de elegância quando a situação exige. Você vai rabiscar aqueles sermões em um piscar de olhos. E além disso, bem, é só uma rodada de festas no jardim, e bailes, chás da tarde sociais. Sempre há garotas de boas mas pobres famílias atrás do vigário da aldeia, você sabe disso. Você pode até ter sua escolha. Dobrando as mãos sobre a mesa, ele olhou para seu filho com um sorriso e um aceno satisfeito, obviamente muito satisfeito consigo mesmo. Cutler o encarou em completo silêncio por um longo momento, lutando para se controlar. Finalmente, quando conseguiu manter a voz estável, disse, pai, eu percebo que você quis bem. Eu percebo? Ele se perguntou, mas continuou. Mas temo que não possa aceitar isso. Eu não tenho vocação, senhor. O Beckett mais velho acenou com a mão desdenhosamente. Oh, bobagem, rapaz. Quando você chegar à sua paróquia e ler alguns tratados, um pouco de escrituras sagradas, virá para você. Tenho certeza de que é assim que todos eles começam. Preciso fazê-lo entender, pensou Cutler, o desespero se aproximando dele como uma sombra envolvente. Respirando fundo, ele se obrigou a dizer a verdade. Pai, eu nem mesmo sou um crente. Ah! O riso de seu pai era genuinamente divertido. Não tenho certeza se eu sou também, Cutler, meu rapaz, apesar de cantar hinos com os melhores deles no sabá. O que isso importa? Importa porque não é o que eu quero fazer, disse Cutler. Dobrando os braços sobre o peito, ele sentou lá em silêncio mutinoso. Você vai se acostumar, Cutler, disse Jonathan Beckett. Eu já disse à sua mãe, e você deveria ter visto quão feliz ela ficou ao ouvir isso. Ela chorou de felicidade. Você sabe que ela é devota. Ele pigarreou. Você também não pode ter deixado de notar que ela não é robusta nesses dias. Ele pigarreou novamente. Não robusta de jeito nenhum, eu diria que ela é. Bem, digamos que eu acredito que o tempo é essencial, meu rapaz. Ela quer saber que você está estabelecido, e eu concordo. Não seria bom neste momento privá-la de qualquer pedaço de felicidade, certo? Nós nos entendemos, não é? Enquanto Cutler sentava lá, tentando recuperar controle suficiente para falar, Jonathan Beckett olhou de volta para a mesa. Ele puxou alguns papéis para si, depois acomodou seus óculos de leitura no nariz. Estou contente que isso esteja resolvido, rapaz, e tudo para o melhor, eu digo. Você vá agora, eu tenho trabalho a fazer. Cutler conseguiu dizer, mãe quer que eu seja feliz, pai. Ela vai entender se eu escolher fazer algo diferente. Jonathan Beckett olhou para seu filho por cima dos óculos. Cutler, você não entendeu, eu vejo. Vou ter que ser mais claro, mesmo que eu não goste de dizer tal coisa em voz alta. Cutler, sua mãe tem uma doença debilitante. Algum tipo de doença desconhecida que os médicos não podem diagnosticar ou curar. Ela está morrendo, rapaz. Vê-lo estabelecido como um clérigo é seu último desejo. Cutler Beckett sentiu-se encher de raiva, como se houvesse um buraco no topo de sua cabeça e vitriolo estivesse sendo derramado. Como ele ousa? Como ele ousa? Ele sugou o ar como se não tivesse respirado em uma hora e se encontrou de pé, inclinando-se para frente sobre a mesa de seu pai. Pela primeira vez, aquele brilho assegurado, ligeiramente zombeteiro, desaparecera da expressão de Jonathan Beckett. Ele se inclinou para longe de seu filho, claramente surpreso. Como você ousa tentar usar minha mãe para me manipular, seu demônio, disse ele, sua voz baixa e tão cheia de ameaça que Jonathan Beckett na verdade parecia assustado. Uma doença debilitante, é? Uma doença desconhecida? Seu hipócrita mentiroso e sujo. Eu sei o que há de errado com minha mãe, e você também. Ela tem a maldita varíola, e você a deu a ela. Cutler se inclinou mais para frente. Seu pai se afastou em sua cadeira, seus olhos arregalados e assustados. Culpa marcava suas feições como uma marca. Cutler continuou furioso. Por que não o derrubou ainda? Eu não sei, mas se eu acreditasse, eu oraria todos os dias para que isso acontecesse. Alegar que você não sabe o que há de errado com ela, depois do que você fez com ela, depois de se divertir com suas prostitutas e vagabundas e legiões de amantes. Minha mãe é uma mulher pura e casta, você sabe que isso é verdade. E ainda assim ela jaz no andar de cima, morrendo aos poucos, porque você trouxe o fruto de sua prostituição para casa para sua própria cama de casamento e a infectou. Eu o desprezo. Virando bruscamente, Cutler saiu do escritório. Ele subiu as escadas 2 degraus de cada vez até seu quarto, onde rapidamente arrumou suas malas e pegou o pequeno estoque de dinheiro que havia estado economizando em seu cofre, contando-o rapidamente. Ele franziu a testa, mordendo o lábio. Aqui, Cutler, veio uma voz, e ele olhou para cima para ver sua irmã, Jane, parada na porta aberta de seu quarto, estendendo uma pequena bolsa. Eu estive economizando também. Pegue, para que você possa fugir. E então, quando você estiver estabelecido, você pode me mandar buscar, do jeito que sempre planejamos. Cutler a encarou, imaginando como ela sabia. Adivinhando sua pergunta não feita, Jane sorriu fracamente, um sorriso que torcia seu coração. Eu estava do lado de fora no corredor enquanto você estava falando com o pai, admitiu ela.
Eu ouvi tudo. Estou contente que alguém finalmente se levantou contra aquele tirano. Se levantou pela pobre mãe, ela terminou, sua voz falhando. Cutler atravessou o quarto para pegar a pequena bolsa. Jane colocou os braços ao redor dele e encostou a bochecha na dele. O rosto dela, ele percebeu, estava molhado. Desajeitadamente, ele retribuiu o abraço. Sua garganta se sentia tão apertada, ele pensou que poderia engasgar. Obrigado, Jane. Eu vou mandar buscá-la. Você tem minha palavra. Adeus, irmão, sussurrou ela. Que o céu te guarde. Então ela girou e saiu correndo do quarto. Lentamente, Cutler Beckett caminhou pelo corredor e colocou suas malas no chão. Após bater levemente na porta, ele entrou no quarto de doente de sua mãe. Ele não ficou lá por muito tempo. Quando finalmente saiu tropeçando do quarto, deixando sua mãe chorando atrás dele, Cutler Beckett sentiu como se algo dentro dele tivesse morrido para sempre. Pegando suas malas, ele desceu pelas escadas dos fundos. Ele sairia pelos aposentos dos criados. Se ele andasse rapidamente, deveria ser capaz de pegar a diligência no caminho para Londres. E uma vez em Londres, ele sabia exatamente para onde iria. Cutler Beckett piscou, e aquela primavera inglesa recuou para a memória. Ele estava aqui na África, e tanto sua mãe quanto Jane estavam mortas. Se ao menos ele tivesse mandado buscar Jane quando fora designado para o escritório no Japão, mas pedir que ela viajasse para o outro lado do mundo, sozinha, era impossível. Quando receberá sua postagem para a África, ele escrevera para sua irmã, dizendo a ela que era hora, que a viagem para Calabar levaria apenas 2 meses e que ele enviaria alguém para acompanhá-la. Ele percebeu que havia amassado a carta da prima Susan em seu punho. Lentamente, dolorosamente, ele soltou os dedos, fazendo um esforço para alisar a carta. Depois pegou 2 folhas em branco de papel, molhou sua pena e começou a escrever, rapidamente. Ele acabará de terminar a carta para o escritório da ATC em Londres e a nota rápida para a prima Susan, e selará ambas as missivas, quando ouviu uma batida em sua porta. Quem é? Chamou ele. Mercer, Sr. Beckett. Entre, Mercer. Enquanto Mercer entrava, Beckett olhou para cima inquisitivamente. Não tive sorte rastreando o grande escravo macho, relatou seu operativo. Pela primeira vez, o escocês soava cansado. Ele devia ter acabado de chegar, usava roupas secas, mas seu cabelo ainda estava molhado. Tenho quase certeza de que ele não foi enviado no Triângulo, mas ninguém parece se lembrar de quem o comprou, e os registros de vendas estão faltando. Vou ter que fazer uma inspeção visual, fazenda por fazenda. Seus traços estreitos ficaram pensativos. Talvez eu contrate aquele sujeito Duque para ir junto. Dessa forma, eu teria certeza de que encontrei o certo. Beckett balançou a cabeça. Infeliz, disse ele. Se pudéssemos encontrar esse outro, o grande escravo macho de que Duque falou, ele poderia se provar mais comunicativo do que nossa costureira. E se ele não estivesse inclinado a falar, poderíamos usar cada um deles como uma maneira de persuadir o outro a falar, disse Mercer. Não se preocupe, Sr. Beckett. Não estou desistindo da busca. Mas esse tempo está tão ruim, é difícil se locomover. Beckett assentiu. Espere até o fim da estação chuvosa, disse ele. Não há sentido em você se arrastando em toda essa lama, quando a chuva vai acabar em breve. Como o senhor diz, Sr. Beckett, concordou o operativo, alívio em sua voz. Está horrível lá fora, e as estradas são como chiqueiros. Ele sorriu muito fracamente. Falando em porcos, o que ela esteve fazendo hoje? Perguntou ele, olhando para a porta que levava ao quarto de costura. Trabalhando, pelo que posso dizer, disse Beckett. Pelo menos, eu a ouvi tecendo, de vez em quando. No quarto ao lado, ele ouviu o som de raspagem pequeno do pequeno quarto à sua direita e virou a cabeça, ouvindo atentamente. Ela estava lá, no quarto que ele mandara montar para ser os aposentos dela para dormir e trabalhar. Ela era sua chave para Zerzura, e ele a queria perto dele. Aisha, diziam que seu nome era. O que ela estava fazendo agora? A criatura feia raramente falava, e então apenas algumas palavras do pidgin usado pelos traficantes de escravos e escravos. Mercer o aprenderá, o que Beckett achava muito útil. Não havia como negar, Ian Mercer estava se provando o melhor operativo que Beckett já contratara. E ainda assim, nem Beckett nem Mercer haviam conseguido até agora fazer a costureira falar além de murmurados sim senhores e não senhores mais alguns outros monossílabos. No quarto ao lado, ele ouviu o claque abafado do grande Tyr. A criatura estava tecendo novamente. Feia e aparentemente meio idiota como era, Aisha tinha talento em suas mãos, ele tinha que conceder isso. A senhora Goldvrigli havia se entusiasmado positivamente sobre os tecidos e tecidos que ela tecia, as roupas que costurava e suas outras habilidades envolvendo fios e afins. Beckett relaxou novamente enquanto Tyr continuava seus sons abafados e quebrou o lacre de serem mais uma peça de correspondência. Talvez, pensou ele ociosamente, ela não fosse nada mais do que o que parecia ser, uma costureira e tecelã meio idiota que tinha uma habilidade extraordinária. Ele ouvirá falar de pessoas assim antes, embora fossem raras. Mas o traficante de escravos que Mercer rastreara, aquele que se autodenominava Duque Cancona Vrenjon, o homem que capturara as pessoas cujas joalherias proclamava como de Zerzura, quando Beckett o levará para olhar para Aisha, jurara que sim, essa mulher havia sido uma das escravas que ele capturara naquele dia na savana da Etiópia. Oh, sim, a feia.
Quem poderia esquecer aquele rosto? Haviam sido as palavras exatas de Ancona. O traficante de escravos havia provado sua reivindicação mostrando a Cutler Beckett mais daquela joalheria incrível, toda a qual agora residia no cofre mais seguro de Beckett. Toda ela viera do mesmo grupo que o velho sacerdote e Aisha, toda ela exceto o peitoral real. Os lábios de Cutler Beckett se apertaram em aborrecimento. Ele interrogara Duke Vrenjon extensivamente sobre aquele peitoral. O traficante de escravos só conseguia se lembrar de que o tirara de um jovem meio faminto, meio crescido que sua equipe de invasão encontrara vagando sozinho na borda do deserto. O rapaz havia sido fraco demais para andar na primeira metade da jornada, mas se provara mais resistente do que parecerá à primeira vista. Após algumas semanas de alimentações regulares, ele fora capaz de marchar para Calabar como parte do cofre. Duke vendera todo o cofre em Calabar, e cada um deles fora imediatamente carregado em um navio. Um navio com destino aonde? Beckett perguntara. Duke Vrenjon dera de ombros. Ele não tinha ideia, exceto que havia sido destinado ao Novo Mundo, como quase todos os navios de escravos. Cutler Beckett fez uma careta ligeiramente. Se ao menos eles pudessem pegar o menino também. Pelo que Duke dissera, o rapaz pelo menos fora capaz de falar e parecia de inteligência normal para um escravo. Ao contrário de Aisha, pensou Cutler Beckett. Mas pelo menos ele tinha Aisha. Ela tinha que ter vindo de Zerzura, não tinha? E se ela viera de lá, pensou Beckett, ela deve saber onde fica. Os dedos de Beckett se apertaram na página que ele estava segurando. Ele tinha que descobrir alguma maneira de obter a verdade dela. Pena que ele não pudesse simplesmente entregá-la a Mercer e deixá-lo extrair dela por quaisquer meios que seu executor escolhesse, mas havia complicações, conectadas com essa ideia. Se ao menos eu pudesse ganhar sua confiança. Sua lentidão mental poderia muito bem ser uma farsa, mas como desmascará-la? Beckett franziu os lábios. Ele tentará fazê-la passar tempo com seus escravos domésticos, mas Aisha não falava com eles também, mais do que o necessário para fazer seu trabalho. Ela seguia ordens dadas a ela em Pidgin, se declaradas simplesmente. Então ela não podia ser completamente desprovida de inteligência. Ele permitiu a si mesmo um leve suspiro de frustração. Seu olhar se aguçou ao chegar à próxima carta. Ele reconheceu a caligrafia no envelope como a de sua prima, Susan. Por que ela estaria escrevendo para ele? O papel não trazia nenhuma borda preta reveladora, e não era como se houvesse alguém sobrando em sua família com quem ele se importasse. Beckett quebrou o lacre de cera e abriu a carta. Minha querida prima. Eu escrevo para você hoje para pedir sua ajuda. Meu filho, John, agora tem 12 anos de idade, o que significa que ele deve ser em breve aprendiz. John imagina que gostaria de ver o mundo, e eu sei que você se saiu esplendidamente, primo Cutler, ganhando para si mesmo um lugar alto em uma companhia que é conhecida por todos e respeitada. Eu peço que você recomende John aos seus superiores em um dos escritórios ingleses da Companhia das Índias Orientais. Se ele fosse aprendiz aqui na Inglaterra, eu poderia ver meu menino talvez durante o Natal, e se eu viajasse para a cidade. É difícil para o coração de uma mãe perder seu filho, e eu o abençoaria por me ajudar a mantê-lo aqui na Inglaterra até que ele seja um pouco mais crescido. Eu devo notar que pedi ao seu pai para tomar John como aprendiz e ele me recusou, dizendo que era sua percepção que meu filho tem nenhuma cabeça para negócios. Eu acredito que Jonathan está incorreto em seu julgamento, dispensando John tão insensivelmente. John é um rapaz provável, ansioso para aprender. Ele se saiu bem com sua escolaridade, embora eu deva conceder que seu tutor de latim desesperou dele. Mas ele pode ler e calcular, e ele escreve uma boa e clara mão, então a recusa de Jonathan não fez sentido para mim, exceto que me ajudou a ver por que você e nossa querida falecida Jane não puderam sentir afeição familiar normalmente devida a um pai por sua prole. Espero que esta carta o encontre bem, Cutler, e que você encontre em seu coração nos ajudar. Seu primo Matthew envia seus melhores cumprimentos, assim como todos nós, assim como nossas orações, pensando em você naqueles terras distantes cheias de pagãos e quem sabe o que mais. Por favor, deixe-me ouvir de você o mais breve possível, Cutler. E se você for capaz de ajudar, por favor aceite nossa grata apreciação. Sua AF. Prima. Susan Beckett. Cutler Beckett leu a carta impacientemente. Ele mal se lembrava de sua prima em segundo grau como um bebê rechonchudo e plácido, depois como uma praga pequena que o seguia por toda parte nas poucas ocasiões em que visitará seu primo Matthew e sua esposa, Susan. Ainda assim, ele estava inclinado a fazer como Susan pedia, se apenas pela razão de que irritaria seu pai ter mais um Beckett trabalhando para uma companhia comercial rival. Beckett releu a carta e seus olhos pararam na frase nenhuma cabeça para negócios. Ele sabia exatamente como Jonathan Beckett soara quando disse isso, porque ouvirá aquela mesma frase em um dia de final de abril. Beckett fechou os olhos, lembrando. Por um momento, parecia que ele estava de volta ao escritório do pai, sentindo o carinho quente de uma primavera de Somersetshire. Entre, Cutler, e sente-se. Jonathan Beckett olhou para seu caçula com um sorriso superficial, gesticulando para o jovem de 18 anos se sentar. Suponho que você esteja se perguntando por que eu pedi que você viesse aqui hoje. Cutler assentiu com cautela, sentando-se na beira da elegante cadeira de couro. O escritório era uma grande sala, cheirando a tabaco de cachimbo e uísque, com gravuras de cássia molduradas na parede e cópias de livros razão, em vez de livros, forrando as prateleiras. Mesmo sendo primavera, um pequeno fogo queimava na grade.
Seu pai geralmente se levantava antes do amanhecer, trabalhando, ou às vezes simplesmente começava o trabalho quando voltava de Londres, após uma longa noite, fora. Cutler, você já pensou sobre o que gostaria de fazer com sua vida? Perguntou Jonathan Beckett, descansando o queixo em seus dedos entrelaçados. O jovem Beckett hesitou. Eu pensei, sim, senhor, disse ele, finalmente. E qual profissão você escolheu? Eu pensei em várias coisas, senhor, disse Cutler, hesitantemente. Carreiras que eu gostaria, que pareço ter uma aptidão para. Ele parou, imaginando se havia confidenciado demais. Como? Incentivou seu pai. Eu poderia ser um estudioso, disse Beckett. Meus tutores me disseram que tenho as habilidades necessárias, e eles foram elogiosos sobre meus estudos. Seu pai assentiu. Havia uma expressão em seus olhos que Cutler não conseguia ler. O que faz um estudioso, Cutler? Você se tornaria um professor, começaria sua própria escola. Eu não acho, senhor, isso não é o que eu envisionava. Eu sei que seria aceito em Cambridge ou Oxford. Eu poderia me tornar um professor lá. Paga bem. Eu, não sei, senhor. Mas isso não precisa ser uma preocupação principal. Cutler sabia que quando seu pai morresse, ele herdaria o suficiente para mantê-lo confortável por toda a sua vida. Ele tivera visões de uma charmosa cabana, com um pequeno jardim de rosas, onde ele e sua irmã, Jane, poderiam viver perto de uma grande universidade. Ela poderia cuidar da casa para ele, e nenhum deles teria que se sentir como uma boca indesejada para alimentar novamente. HMMMMMM. Eles dão títulos a estudiosos? Às vezes, pai, se eles contribuírem para a soma do conhecimento humano. Eu estudei o trabalho de um homem que pode muito bem conseguir isso. Seu nome é Isaac Newton. Nunca ouvi falar dele, disse seu pai. Então é isso que você decidiu. Cutler não sabia o que fazer com as mãos, então as apertou firmemente no colo. Eu não sei, disse ele. Talvez algum dia. Mas eu gostaria de ver o mundo, senhor, antes de me estabelecer em uma universidade. Então eu pensei, ele gaguejou até parar. Fale logo, rapaz, disse seu pai, seus olhos escuros brilhando. Ele não parecia realmente irritado, então Cutler respirou fundo. Eu gostei das vezes em que fui com você para a cidade e trabalhei no escritório da companhia de navegação, disse ele. Passando pelos registros, reconciliando custos e despesas, verificando manifestos de carga e portos de destino e conhecimentos de embarque, Cutler olhou para seu pai. Senhor, eu sei que você planeja se aposentar em breve e entregar a gestão da companhia de comércio Beckett aos meus irmãos. Talvez eu pudesse me juntar a eles no trabalho lá. Jonathan Beckett começou a rir, balançando a cabeça. Cutler, meu rapaz, não vai dar. Eu sei que você escreve uma boa mão e pode calcular com os melhores deles, mas você não tem cabeça para negócios, rapaz, disse ele. Cutler sentiu suas bochechas corarem e se amaldiçoou por esse sinal traidor. Ele está errado. Eu tenho cabeça para negócios. Então você gostaria de ver o mundo, hein? Disse Jonathan Beckett. Preguiçosamente, ele poliu seus pequenos óculos de leitura quadrados. Bem, Cutler, se você fosse Jonathan Jr. ou Bartolomeu, forte, alto, rapazes robustos, eu poderia comprar para você uma boa comissão no serviço do rei. Seu olhar viajou para cima e para baixo pelo corpo curto e leve de seu filho caçula. Mas acho que você concordará que isso não é uma ideia prática, Cutler. O rubor do jovem se aprofundou. Seu pai nunca o perdoara por não ser alto e forte. Não importava o quão inteligente ele era, e ele sabia por fato que podia raciocinar círculos ao redor de qualquer um de seus irmãos. Tudo que esse homem miserável sentado diante dele podia ver era seu tamanho e falta de força bruta. Ele pode ir para o inferno, pensou Cutler, cerrando o maxilar. Você não mostra afinidade com a terra, nunca consegui induzi-lo a cavalgar com nós aos cães, não é? Não, você ficava em casa com sua irmã, Jane. Pelo que eu sei, vocês dois brincavam com as bonecas dela. Ele riu alto. Não fique tão ofendido, rapaz. Estou só fazendo uma piadinha. Você não tem senso de humor, eu juro. O Beckett mais velho colocou as mãos sobre a mesa e bufou um suspiro exasperado. Então não é como se eu pudesse tê-lo gerenciando minhas fazendas arrendadas ou os moinhos de grãos, também, não é? Cutler não conseguiu uma resposta civil, então simplesmente balançou a cabeça. De qualquer forma, eu estava preparado para isso, continuou Jonathan. Eu sabia maldito bem que você não seria capaz de pensar em algo adequado e prático, então eu resolvi para você, filho. Ele pegou um papel de sua mesa. Eu fiz um investimento. Ele quer dizer um suborno, pensou Cutler. Um investimento em uma bela vicariazinha para você, Cutler. Você será um pastor, e eu não consigo pensar em nenhuma vida mais adequada para você. Quero dizer, você não vem para Londres conosco, para se divertir um pouco, tombar algumas prostitutas, beber e jogar um pouco. Você prefere se enterrar em seus livros, seu latim e grego. Você vive como um pastor agora, rapaz. Você pode muito bem ser um, hein? Ele gargalhou de sua própria piada. Cutler balançou a cabeça novamente. Ele estava tão irritado que estava tremendo, mas tinha que tentar fazer seu pai entender. Não, senhor, ele conseguiu forçar as palavras para fora. Isso não seria uma profissão apropriada para mim. Eu não sou adequado para isso de jeito nenhum.
É claro que você é, insistiu seu pai. Olhe para si mesmo. Você seria um clérigo perfeito. Você pode escrever, seus tutores me disseram, com gramática apropriada e até um pouco de elegância quando a situação exige. Você vai rabiscar aqueles sermões em um piscar de olhos. E além disso, bem, é só uma rodada de festas no jardim, e bailes, chás da tarde e sociais. Sempre há garotas de boas mas pobres famílias atrás do vigário da aldeia, você sabe disso. Você pode até ter sua escolha. Dobrando as mãos sobre a mesa, ele olhou para seu filho com um sorriso e um aceno satisfeito, obviamente muito satisfeito consigo mesmo. Cutler o encarou em completo silêncio por um longo momento, lutando para se controlar. Finalmente, quando conseguiu manter a voz estável, disse, pai, eu percebo que você quis bem. Eu percebo? Ele se perguntou, mas continuou. Mas temo que... Não posso aceitar isso. Eu não tenho vocação, senhor. O Beckett mais velho acenou com a mão desdenhosamente. Oh, bobagem, rapaz. Quando você chegar à sua paróquia e ler alguns tratados, um pouco de escrituras sagradas, virá para você. Tenho certeza de que é assim que todos eles começam. Preciso fazê-lo entender, pensou Cutler, o desespero se aproximando dele como uma sombra envolvente. Respirando fundo, ele se obrigou a dizer a verdade. Pai, eu nem mesmo sou um crente. Ah! O riso de seu pai era genuinamente divertido. Não tenho certeza se eu sou também, Cutler, meu rapaz, apesar de cantar hinos com os melhores deles no sabá. O que isso importa? Importa porque não é o que eu quero fazer, disse Cutler. Dobrando os braços sobre o peito, ele sentou lá em silêncio mutinoso. Você vai se acostumar, Cutler, disse Jonathan Beckett. Eu já disse à sua mãe, e você deveria ter visto quão feliz ela ficou ao ouvir isso. Ela chorou de felicidade. Você sabe que ela é devota. Ele pigarreou. Você também não pode ter deixado de notar que ela não é robusta nesses dias. Ele pigarreou novamente. Não robusta de jeito nenhum, eu diria que ela é. Bem, digamos que eu acredito que o tempo é essencial, meu rapaz. Ela quer saber que você está estabelecido, e eu concordo. Não seria bom neste momento privá-la de qualquer pedaço de felicidade, certo? Nós nos entendemos, não é? Enquanto Cutler sentava lá, tentando recuperar controle suficiente para falar, Jonathan Beckett olhou de volta para a mesa. Ele puxou alguns papéis para si, depois acomodou seus óculos de leitura no nariz. Estou contente que isso esteja resolvido, rapaz, e tudo para o melhor, eu digo. Você vá agora, eu tenho trabalho a fazer. Cutler conseguiu dizer, mãe quer que eu seja feliz, pai. Ela vai entender se eu escolher fazer algo diferente. Jonathan Beckett olhou para seu filho por cima dos óculos. Cutler, você não entendeu, eu vejo. Vou ter que ser mais claro, mesmo que eu não goste de dizer tal coisa em voz alta. Cutler, sua mãe tem uma doença debilitante. Algum tipo de doença desconhecida que os médicos não podem diagnosticar ou curar. Ela está morrendo, rapaz. Vê-lo estabelecido como um clérigo é seu último desejo. Cutler Beckett sentiu-se encher de raiva, como se houvesse um buraco no topo de sua cabeça e vitriolo estivesse sendo derramado. Como ele ousa? Como ele ousa? Ele sugou o ar como se não tivesse respirado em uma hora e se encontrou de pé, inclinando-se para a frente sobre a mesa de seu pai. Pela primeira vez, aquele brilho assegurado, ligeiramente zombeteiro, desaparecera da expressão de Jonathan Beckett. Ele se inclinou para longe de seu filho, claramente surpreso. Como você ousa tentar usar minha mãe para me manipular, seu demônio, disse ele, sua voz baixa e tão cheia de ameaça que Jonathan Beckett na verdade parecia assustado. Uma doença debilitante, é? Uma doença desconhecida? Seu hipócrita mentiroso e sujo. Eu sei o que há de errado com minha mãe, e você também. Ela tem a maldita varíola, e você a deu a ela. Cutler se inclinou mais para frente. Seu pai se afastou em sua cadeira, seus olhos arregalados e assustados. Culpa marcava suas feições como uma marca. Cutler continuou furioso. Por que não o derrubou ainda? Eu não sei, mas se eu acreditasse, eu oraria todos os dias para que isso acontecesse. Alegar que você não sabe o que há de errado com ela, depois do que você fez com ela, depois de se divertir com suas prostitutas e vagabundas e legiões de amantes. Minha mãe é uma mulher pura e casta, você sabe que isso é verdade. E ainda assim ela jaz no andar de cima, morrendo aos poucos, porque você trouxe o fruto de sua prostituição para casa para sua própria cama de casamento e a infectou. Eu o desprezo. Virando bruscamente, Cutler saiu do escritório. Ele subiu as escadas 2 degraus de cada vez até seu quarto, onde rapidamente arrumou suas malas e pegou o pequeno estoque de dinheiro que havia estado economizando em seu cofre, contando-o rapidamente. Ele franziu a testa, mordendo o lábio. Aqui, Cutler, veio uma voz, e ele olhou para cima para ver sua irmã, Jane, parada na porta aberta de seu quarto, estendendo uma pequena bolsa. Eu estive economizando também. Pegue, para que você possa fugir. E então, quando você estiver estabelecido, você pode me mandar buscar, do jeito que sempre planejamos. Cutler a encarou, imaginando como ela sabia. Adivinhando sua pergunta não feita, Jane sorriu fracamente, um sorriso que torcia seu coração. Eu estava do lado de fora no corredor enquanto você estava falando com o pai, admitiu ela.
Eu ouvi tudo. Estou contente que alguém finalmente se levantou contra aquele tirano. Se levantou pela pobre mãe, ela terminou, sua voz falhando. Cutler atravessou o quarto para pegar a pequena bolsa. Jane colocou os braços ao redor dele e encostou a bochecha na dele. O rosto dela, ele percebeu, estava molhado. Desajeitadamente, ele retribuiu o abraço. Sua garganta se sentia tão apertada, ele pensou que poderia engasgar. Obrigado, Jane. Eu vou mandar buscá-la. Você tem minha palavra. Adeus, irmão, sussurrou ela. Que o céu te guarde. Então ela girou e saiu correndo do quarto. Lentamente, Cutler Beckett caminhou pelo corredor e colocou suas malas no chão. Após bater levemente na porta, ele entrou no quarto de doente de sua mãe. Ele não ficou lá por muito tempo. Quando finalmente saiu tropeçando do quarto, deixando sua mãe chorando atrás dele, Cutler Beckett sentiu como se algo dentro dele tivesse morrido para sempre. Pegando suas malas, ele desceu pelas escadas dos fundos. Ele sairia pelos aposentos dos criados. Se ele andasse rapidamente, deveria ser capaz de pegar a diligência no caminho para Londres. E uma vez em Londres, ele sabia exatamente para onde iria. Cutler Beckett piscou, e aquela primavera inglesa recuou para a memória. Ele estava aqui na África, e tanto sua mãe quanto Jane estavam mortas. Se ao menos ele tivesse mandado buscar Jane quando fora designado para o escritório no Japão, mas pedir que ela viajasse para o outro lado do mundo, sozinha, era impossível. Quando receberá sua postagem para a África, ele escrevera para sua irmã, dizendo a ela que era hora, que a viagem para Calabar levaria apenas 2 meses e que ele enviaria alguém para acompanhá-la. Ele percebeu que havia amassado a carta da prima Susan em seu punho. Lentamente, dolorosamente, ele soltou os dedos, fazendo um esforço para alisar a carta. Depois pegou 2 folhas em branco de papel, molhou sua pena e começou a escrever, rapidamente. Ele acabará de terminar a carta para o escritório da ATC em Londres e a nota rápida para a prima Susan, e selara ambas as missivas, quando ouviu uma batida em sua porta. Quem é? Chamou ele. Mercer, Sr. Beckett. Entre, Mercer. Quando Mercer entrou, Beckett olhou para cima inquisitivamente. Não tive sorte em rastrear o grande escravo macho, relatou seu operativo. Pela primeira vez, o escocês parecia cansado. Ele deve ter acabado de chegar, usava roupas secas, mas o cabelo ainda estava molhado. Tenho quase certeza de que ele não foi embarcado no Triangle, mas ninguém parece se lembrar de quem o comprou, e os registros de vendas estão faltando. Vou ter que fazer uma inspeção visual, fazenda por fazenda. Seus traços estreitos tornaram-se pensativos. Talvez eu contrate aquele sujeito Duque para ir junto. Dessa forma, eu teria certeza de que encontrei o certo. Beckett balançou a cabeça. Infeliz, disse ele. Se pudéssemos encontrar esse outro, o grande escravo macho de quem Duque falou, ele poderia se mostrar mais disposto a falar do que nossa costureira. E se ele não estivesse inclinado a falar, poderíamos usar cada um deles como uma maneira de persuadir o outro a falar, disse Mercer. Não se preocupe, Sr. Beckett. Não estou desistindo da busca. Mas esse tempo está tão ruim, é difícil se locomover. Beckett assentiu. Espere até o fim da estação chuvosa, disse ele. Não há sentido em você se arrastando por toda essa lama, quando a chuva vai acabar em breve. Como o senhor diz, Sr. Beckett, concordou o operativo, alívio em sua voz. Está horrível lá fora, e as estradas são como chiqueiros de porcos. Ele sorriu muito levemente. Falando em porcos, o que ela tem feito hoje? Perguntou, olhando para a porta que levava à sala de costura. Trabalhando, pelo que posso dizer, disse Beckett. Pelo menos, ouvi ela tecendo, de vez em quando. Mercer assentiu. O senhor sabe, Sr. Beckett, com mulheres, elas são tímidas. Facilmente assustadas. Não como um homem. Eu não precisaria causar nenhum dano permanente a ela, senhor. Apenas alguns minutos de persuasão poderiam nos trazer tudo o que queremos saber. Cutler Beckett balançou a cabeça decisivamente. Não, Sr. Mercer. Não estou arriscando isso. Ela é nossa única ligação, no momento. Lembre-se do que aconteceu com o velho. Eu mal tinha começado com ele, disse Mercer, e Beckett imaginou que ele soava um pouco defensivo. A dor nem era tanta. Nenhum sinal de apoplexia, nenhum agarro no peito ou algo do tipo. Ele andou um pouco diante da mesa. Eu lidei com dezenas de interrogatórios, Sr. Beckett, mas nunca vi nada parecido. O velho selvagem apenas fechou os olhos, e parou. Como um relógio. Eu entendo, disse Beckett. E apenas para o caso de ela poder fazer o mesmo, não vou permitir nenhum dos seus métodos persuasivos. Se pudermos localizar o grande homem, minha decisão pode mudar. Beckett suspirou. Se ao menos Duke Vrendon pudesse se lembrar para onde aquele outro que ele capturou foi levado. Mas ele não faz ideia, exceto que o navio estava indo para o oeste. Então teríamos 3 deles. Certamente você poderia persuadir um deles a falar. Mercer assentiu, e Beckett pôde perceber que o operativo estava decepcionado pela falta de sujeitos que ele poderia interrogar. Ele sabia que Mercer amava essa parte do seu trabalho mais do que tudo. Beckett franziu a testa pensativamente.
Precisamos de alguém que possa ganhar a confiança dela, disse o oficial da EITC, meditativamente. Alguém muito simpático. Encantador. Alguém que possa descobrir o que ela quer e dar a ela. Ou prometer, pelo menos. Alguém. Beckett interrompeu quando a cabeça de Mercer virou para a porta da sala de costura. Gesticulando por silêncio, o operativo atravessou o escritório, transferindo seu peso cuidadosamente para não causar nenhum ruído traidor. Quando chegou à porta, ele cuidadosamente pegou a maçaneta com sua mão enluvada de preto, então de repente abriu-a e olhou para dentro. Após um momento, ele fechou-a novamente, e voltou para a mesa. Em resposta ao olhar inquisitivo de seu empregador, Ian Mercer encolheu os ombros ligeiramente. Achei que ouvi algo. Mas ela está apenas sentada lá, costurando. Beckett se levantou e foi até o esconderijo de sua caixa forte, e removeu-a, pegando a chave. Ele abriu-a, e ficou olhando para a bandeja contendo as peças de zerzura. Sabe, Mercer, murmurou ele, pensei em algo que não tentamos. Talvez devêssemos mostrar isso a ela, e ver se ela se trai. Não pode possivelmente causar dano a ela, e observar sua reação pode se provar iluminadora. Aisha sentou-se em sua cadeira, seu trabalho diante dela, mas sua agulha estava parada. Ela não conseguia ver para costurar, porque estava cega pelas lágrimas. Pi estava morto. Seu coração doía dentro dela. Ela conhecia o sumo sacerdote toda a sua vida. Foi Pi quem lhe ensinou os princípios da magia, e como usar seu poder. E agora, graças ao Mercer de luvas pretas, o homem com os olhos da morte, Pi estava morto. Os lábios de Aisha moveram-se em oração silenciosa pelo velho. Por meses ela escutou pelo buraco da fechadura de Cutler Beckett, e ouviu algumas coisas muito interessantes, coisas que a assustavam. Se Beckett algum dia percebesse que ela falava inglês e sabia do que ele e Mercer falavam, sua vida estaria acabada. Ela sabia disso. Hoje, quando escutou, ouviu Beckett e Mercer discutindo sua caçada por Tarek, e seu coração bateu forte. Então, ouviu-os dizer que Pi estava morto. Aparentemente essa era a razão pela qual Beckett não permitiu que Mercer a torturasse para falar com eles. Eles tinham medo de que ela pudesse fazer o que Pi fez, e morrer antes de revelar informações. Ela sabia o que o sumo sacerdote deve ter feito para causar sua própria morte. Após uma vida de dedicação a Pedema, aprimorando seu corpo, mente e espírito para o culto ao Deus, ele deve ter percebido que estava em perigo de trair Zerzura, e o coração de Zerzura, o presente de Apedema ao seu povo escolhido. Então ele se estendeu ao Deus, implorando que o ajudasse parando seu coração. E Apedema concedeu sua oração. Percebendo que não podia apenas sentar em sua cadeira, ociosa, Aisha rapidamente limpou o rosto na borda de seu chale cinza, então pegou sua lançadeira e começou a tecer. Ela podia tecer sem pensar, apenas pelo tato. O tiro batia ritmicamente, e seus dedos voavam com a lançadeira ainda mais rápido. Foi uma boa coisa ela ter visto Mercer se aproximando pelo buraco da fechadura. Se não tivesse, Aisha sabia que teria sido desmascarada. E se fosse torturada para revelar a localização de Kerma, ela não tinha confiança de que poderia fazer como Pi fez. Pi estava tão sintonizado com a Pedema, muito mais do que ela. Ela tecia automaticamente, enquanto sua mente corria em círculos, como um pequeno animal preso por um círculo de caçadores. Mercer iria encontrar Tarek. Mais cedo ou mais tarde, ele o encontraria. Ele levaria Duke com ele. Seu estômago se contraiu ao lembrar da vez que trouxeram o traficante de escravos para olhar para ela. Aisha fechou os olhos e teceu, lutando contra o pânico. A porta entre seu quarto e o escritório de Beckett abriu. Ela ouviu, mas não virou a cabeça. Em vez disso, Aisha trabalhou para compor suas feições para sua passividade vazia usual. Passos se aproximaram. Aisha. Essa era a voz de Beckett. Ela deu um sobressalto realista, e parou de tecer, virando para olhar para ele. Beckett estava segurando algo em suas mãos, algum tipo de bandeja. Aisha controlou suas feições, certificando-se de não fazer contato visual direto, e que seu rosto permanecesse inexpressivo. Aisha, disse Mercer, e continuou impedindo. Sr. Beckett gostaria de saber se você reconhece alguma dessas coisas. Enquanto o operativo falava, Beckett abaixou a bandeja e estendeu-a para ela, de modo que estava no nível de seus olhos. Joias. Eram joias, de sua casa, e algumas eram suas próprias. Ela se lembrava da sensação dos brincos de gazela balançando de seus lóbulos perfurados. Seus olhos moveram-se de peça em peça, e ela não teve problema em manter sua expressão vazia, já que todas as peças haviam sido dela, ou pertenciam a seus companheiros perdidos em sua peregrinação para Kerma. Não. Não todas. Seus olhos fixaram no peitoral, e seu coração saltou, então pareceu parar. Foi tudo o que pôde fazer para não ofegar. Seus dedos queriam estender e pegar aquela peça de joia, segurá-la contra sua bochecha. Ela conhecia aquele peitoral real. Ele havia pertencido a seu irmão, Príncipe Shabaco. Mercer falou novamente. Aisha, o traficante de escravos Duke vendeu ao Sr. Beckett essas joias. Ele nos disse que todas haviam sido tiradas de cativos que ele trouxe para Calabar e depois vendeu. Você as reconhece? Havia uma dor surda em sua mão direita. Aisha não sabia porque sua mão estava doendo, mas a dor ajudou a focar, a manter a cabeça.
Lentamente ela olhou para cima, mantendo sua expressão calma e vazia usual, não permitindo que seus olhos encontrassem os do homem branco. Ela balançou a cabeça de lado a lado. Tem certeza, Aisha? Duke diz que a maioria dessas joias era usada por escravos capturados ao mesmo tempo que você foi capturada. Certamente você deve tê-las visto antes. Seus olhos piscaram para Mercer, para mostrar que havia ouvido o homem, mas ela não permitiu que seu olhar se focasse nele. Novamente ela balançou a cabeça, dessa vez um pouco mais enfaticamente. Por longos segundos eles todos permaneceram assim, ninguém se movendo, ninguém falando. Aisha concentrou-se na dor em sua mão, mantendo seus olhos desfocados, suas feições vazias. Finalmente Beckett se endireitou. Achei por um momento que ela reconheceu algo, disse ele, em inglês. Mas ela não parece. Teremos que pensar em algo mais. Os dois homens saíram da sala, fechando a porta atrás deles. Aisha sentou-se imóvel por muitos minutos, no caso de sua saída ser uma armadilha, e eles estivessem a observando pelo buraco da fechadura, como ela os observara e escutara. Mas então ela ouviu a porta para o corredor no escritório do Sr. Beckett abrir, então fechar, e então seus passos descendo o corredor, acompanhados pelo murmúrio baixo de suas vozes. Momentos depois, mais fracamente, ela os ouviu nas escadas. Eles se foram. Ela afundou em sua cadeira, finalmente permitindo-se reagir ao que havia visto. Apertando as mãos contra o peito, ela balançou para frente e para trás, não sabendo o que fazer, como se sentir. Seu irmão havia sido capturado, assim como ela. Ele também era um escravo. Mas pelo menos agora ela tinha alguma ideia de onde procurá-lo. Quase todos os escravos eram levados através do oceano, para aquelas massas de terra que ela vira do outro lado do globo. Eles eram levados para o oeste. Sua mão direita ainda doía, percebeu Aisha. Ela baixou-a, olhando para ela, percebendo que estava gravemente contraída. Seus dedos estavam rígidos, sua palma queimava com dor. Foi um esforço fazer seus dedos se moverem, mas ela fez, e então viu o que segurava em sua mão, a coisa que a salvara. A dor a distraíra, ajudara a lembrar de não mostrar seus sentimentos. Era a lançadeira que ela usava em sua tecelagem. Ela a apertara tão forte que seu contorno estava impresso na carne de sua palma, quase como se tivesse sido marcado ali. Aisha sentou lá, olhando para ela, pensando em seu irmão, e em Pie. Uma lágrima salpicou no centro da impressão da lançadeira. Com um esforço que era doloroso, ela fechou os dedos sobre ela, refletindo que as lágrimas humanas são tão salgadas quanto o mar. O mar que ela deve atravessar, se quisesse encontrar seu irmão. Silenciosamente, Aisha, não. Por esses poucos momentos, ela era mais uma vez a Menirdiz, princesa real de Zerzura. E como a Menirdiz, seu verdadeiro eu, ela renovou seu voto de escapar. Ela e Tarek escapariam, e encontrariam um navio, de alguma forma, e embarcariam nele. Juntos, eles navegariam para o oeste, em busca do príncipe Shabaco. Fechando os olhos, a Menirdiz orou rapidamente a Apedema. Grande leão dos leões, ajude-me em minha busca. Envie-me um navio. Envie-me um navio, e alguém para navegá-lo para mim. Envie-me um guia para me ajudar a encontrar meu irmão. Peço isso a você, grande leão dos leões. Ouça minha oração. Envie-me um navio.